Começou o programa mais legal da televisão brasileira, começou o programa mais raiz da televisão brasileira, começou o programa que abala com o sistema nervoso, que mexe com o emocional das pessoas. Chegou o programa líder de audiência, cada vez mais líder de audiência. Está começando o Fox Sports Rádio. Obrigado a você que está em casa pela nossa audiência cada dia maior, ó. Obrigado para vocês, ó. Sem vocês aí, realmente isso aqui não teria a menor graça. E hoje é dia, mas tem assunto pra caraca hoje. Vai mandando sua mensagem pra gente, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil lá no Twitter, tá bom? Os animaizinhos estão acabando lá, o rapaz está acabando de dar banho neles, né? Dando uma tosadinha no pelo, estão comendo as últimas raçõezinhas ali, e daqui a pouco os bichos escrotos estarão todos eles na jaula, felizes e sorridentes. Vamos pro break, a gente volta já já. Fox Sports Rádio na veia! Tô aqui, ó, pera aí, que tem que postar no Twitter aqui, ó, que o FS Rádio Brasil, a hashtag, tá no ar, tá postado aí pra avisar a galera aí. Isso é igual despertador, meu, tem que avisar os caras, tamo no ar. Tá começando mais um Fox Sports Rádio. É isso aí, você quer participar com a gente, já sabe, vai mandando suas mensagens pelo Twitter, sempre pelo Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil. E hoje é dia de uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Dia de Fla-Flu, hein? E que Fla-Flu, rapaz, mas é tanta confusão fora do campo que isso, se o jogo for tão adrenalizante quanto está sendo as disputas fora, vai ser melhor que o final de Copa do Mundo. Mas vamos abrir a jaula aí, vamos abrir nossa jaula aí, vamos ver os animaizinhos como é que estão. Eu adoro esse momento, porque a gente só... É o impacto lá. Que ridículo esses caras, velho. É um mais ridículo que o outro. Hoje eu vou começar diferente, porque é o seguinte, o meu pequeno menino, sangue do meu sangue, que tem o meu DNA, de forma rápida, eu quero que você reproduza o diálogo de Oswaldo Pascoal com Luiz Felipe Scolari, porque hoje são 6 anos do 7-1, e eu queria que você reproduzisse o que Oswaldo Pascoal disse para Felipão naquela reunião pré-Brasil e Alemanha. Por favor, mano, reproduza. Foi isso. Então, Benjamin, eu preciso até chegar mais próximo da câmera, só um minutinho. Ele falou assim, ó. Ô, Felipe, me ouça. Tem gente que enxerga futebol e tem gente que vê futebol. Ó, me ouça, ó. Negócio, ele fala assim, ó, me ouça e aponta pro olho, assim, ó. Me ouça. Ó, Felipe, eu sei que tá complicado, a pressão tá grande, mas o negócio é o seguinte, vai com o Dante joga lá, conhece todo mundo, vai de Dante e Bernard, o alegria nas pernas, me ouça, Felipe, me ouça. Detalhe, Benjamin, o Filipão nunca mais atendeu Oswaldo Pascoal. Quanto foi o jogo? Agora, rápido, viu, mano? 7-1 pros caras, Sormani. Faz 6 anos esse jogo. Então, é isso que eu ia perguntar. Tem muitas crianças de 5 anos que nos assistem que não sabem. Mano, quanto foi Brasil e Alemanha na Copa de 2014? Com as instruções do Pascoal. Depois dessa brilhante dica do Pascoal, velho, 7-1 pros caras. Mas põe na conta desses outros que também estavam lá, Benjamin. PVC, põe lá também aí, ó, Juca Kifuri. Põe na conta de todo mundo aí. Mas o Pascoal foi o mentor do Filipão. Tá todo mundo quebrando o pau e falou, Felipe, você é meu amigo. Você sabe a consideração que eu tenho por tu. Me ouça, Felipe. Dante e Bernard. O Dante conhece todo mundo. 7-1 pros caras, Sormani. Olha, e uma pessoa me falou agora, e é uma fonte, viu? Uma pessoa acabou de me falar um negócio, e é uma fonte absolutamente confiável, que naquele chocolate que o Palmeiras tomou do Água Santa, que até deixou o Facincani famoso, parece que o Pascoal ali também esteve na preleção antes do jogo lá no Palmeiras.
Boa tarde, Oswaldo Pascoal, o Pascoal que deu os melhores conselhos da história do futebol mundial a Filipão antes do 7-1. Fala, Pascoalzito. Palmas pro Pascoal. Palmas pro Pascoal. Tem gente que enxerga e tem gente que vê o futebol. Palmas, Pascoalzito. Muito obrigado pela homenagem. Agradeço sempre essas homenagens carinhosas. Eu sei que vocês são carinhosos comigo e eu agradeço muito essas homenagens, né? Mas eu não me canso de explicar, né? O Filipão chamou os jornalistas antes do jogo contra a Colômbia, não foi antes do jogo contra a seleção da Alemanha. Passando o recibo, há um erro de data, e há um problema de data, só isso que aconteceu. Mas vale a brincadeira, vale aí a homenagem, eu agradeço muito essa homenagem que vocês sempre fazem para mim. Mas a data está errada, a data está errada. 7-1 pros caras, Sormani. 7-1, eu e o Benja estávamos lá no estádio e vimos aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Rapaz, foi um negócio de maluco. Foi um atropelo sem tamanho. Meu Deus, o que aconteceu aquele dia foi a maior vergonha do esporte mundial. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Mas o dia que o Filipão... Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Filipão, tenho muito orgulho de poder falar com ele sempre. E era amigo, para mim é sempre um motivo de satisfação. Não, continua, amigo. Nunca mais te atendeu. Que vocês fazem. Não, atende. Quando eu ligo, atende sem problema nenhum. Não tem uma dificuldade. Quando eu ligo, atende. Agora, quero agradecer a homenagem de todos vocês. É um dia triste. Hoje é um dia triste. Primeiro por conta do 7-1, que é a maior vergonha da história do esporte mundial. 7-1 é a maior vergonha do esporte mundial. E esse caso do Fluminense com a federação, eu não estou entendendo mais nada, Benjamin. Olha, e diz também uma fonte muito confiável, falou para mim que antes dos Estados Unidos querer brigar com o Vietnã, Pascoal teria dito lá, vai que é fácil, vai que é molezinha, os caras não vão aguentar. Olha o que deu. Boa tarde. Vai lá, aquelas florestas lá, aquelas matas lá é teta, os caras não veem, é bobagem, olha o que deu. Boa tarde, Fábio Sormani. Ele deu conselho para a Argentina também, viu, Benja? Boa tarde, Fábio Sormani. É contra a Inglaterra nas Ilhas Falkland? Ele falou, também foi conselheiro da Argentina. Mas na Argentina, no quê? Na Copa do Mundo? Que história é essa aí, mano? Não, Sormani, ele falou assim, ó, ele estava conversando lá com o presidente da Argentina, falou, você acha que os ingleses vão vir para a guerra? Os caras vão mandar no máximo um caiaque. Olha lá, o que aconteceu, Sormani? Quer dizer que o Pascoal, como conselheiro... gente, tudo isso é brincadeira, obviamente, vocês estão percebendo, claro. A gente tem a maior admiração, carinho e respeito pelo Pascoal, não só pela pessoa dele, mas também pela carreira que ele construiu ao longo dos tempos. Mas que ele falhou no 7-1, ele falhou. Um abraço a todos. Eu queria ver, Sormani, o Filipão buscando o Pascoal no olhar depois do terceiro gol. O Pascoal já estava em Massachusetts. Mas o Pascoal já tinha ido embora do Mineirão faz tempo. Nada. Ô, Flavinho, o WhatsApp agora, o Flavinho mandou um WhatsApp para mim. O Flavinho mandou um WhatsApp e falou assim: eu lembro no dia que o Senna começou, o Pascoal falou para mim, esse menino não vai dar em nada. Pascoal está numa fase espetacular. Boa tarde, Flávio Gomes. Boa tarde, Benja. 31 de maio, eu conheço muito bem a carreira do Pascoal. 31 de maio de 1911, ele é um jovem repórter do Southampton Herald, cobrindo ali. Gomes, rapaz, olha, o Oswaldo Pascoal é uma grande figura, rapaz. Ele tem uma grande fã, que eu já falei para ele, que é a minha mãe. A dona Sossô é fã do Oswaldo Pascoal. Adoro os comentários do Oswaldo Pascoal. Ela deve estar em casa na bronca, porque ela é fã do Pascoal, hein? Não façam isso com o Pascoal. Pascoal, você tem uma carreira fantástica, maravilhosa,
Mas aquele negócio do 7-1 lá, sei não, hein, cara. Aquela reunião lá, hein, rapaz. Que coisa, hein, que coisa. Teve gente que ficou com ciúme porque não estava na reunião. Essa é a verdade. Teve gente que ficou com ciúme porque não foi à reunião. Mas isso aí passa. Agora, a vergonha não para, né? A vergonha é incessante, ela não para. Estamos vivendo hoje no futebol carioca, é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Benjamin. Nós vamos falar muito daqui a pouco disso aí. Ô, Hamilton, quando o Fox Sports Rádio estreou, acabou o programa, né? A gente foi pro camarim, Pascoal chamou a gente e falou, posso falar? Esse programa é uma porcaria, não vai longe, velho. Nós não vamos durar 3 meses no ar. Mas graças a Deus, essa o Pascoal errou. Olha aqui, o Oswaldo Pascoal, mas agora eu vou falar um negócio sério para você. É o maior prazer que eu tenho na minha vida profissional é trabalhar ao lado de um cara como você, Pascoal. Juro por Deus, Pascoal, você é o melhor de todos. Eu não canso de falar isso para todo mundo. Eu tenho um prazer de trabalhar com todos vocês. Mas você, Pascoal, realmente é o cara que é indescritível, Pascoal. Por isso que não tem uma pessoa neste mundo que não gosta de você. Você como profissional, você é nota 1 milhão. Você como pessoa é nota 1,5 milhão, Pascoal. Então a gente brinca com você desse jeito, porque a gente gosta tanto, mas tanto de você, que a gente não consegue se controlar, Pascoal. Te amo de paixão, Oswaldo Pascoal. Você é sensacional. Nós vamos pro break e a gente volta já pro Fox Sports Rádio, que o programa... gente, a gente não faz os assuntos não, viu? A gente só comenta. Vamos pro break e a gente volta já. Vamos que até às 3h30 que tem de assunto. Jesus! Como diria o Pascoal, Jesus! Mas olha só, pessoal, vamos ver qual que é o desafio Betfair.net de hoje aqui no Fox Sports Rádio. Libertadores de 2020. A, o Atlético Paranaense. B, o Santos, tá certo? Enquanto a Conmebol Libertadores não volta, a gente vai matar essa saudade, nós vamos fazer perguntas, vamos aí esquentando aí o clima aí, porque daqui a pouco a Conmebol Libertadores vai voltar. E é só você entrar no nosso Twitter com a hashtag Desafio Betfairnet e responder, é só isso. Você vai lá se você acha que é o Atlético, se você acha que é o Santos, tá bom? Se você ainda não conhece o Betfair.net, o Betfair.net é o patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana, tá bom? Então é isso. Corre lá pro nosso Twitter e põe a hashtag Desafio Betfairnet e vota lá. Atlético Paranaense Alternativa A ou Santos, quem você acha que volta melhor aí, tá bom? E daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente vai mostrando as parciais, as respostas, que é você aí, é o povo que decide quem vai ganhar o desafio Betfair.net de hoje. Mas olha, antes da gente entrar nos assuntos aí, ô meu menino, tem um recado aí, ó. Vamos ver quem tá dando um recado aí pra nós aí. Eu fiz uma aposta ontem no Fox Sports Rádio dizendo que se o Fluminense ganhar a Taça Rio hoje no Fla-Flu, eu venho de cabelo pintado. Será que eu vou vir amanhã assim? Cabelo pintado, será que eu vou vir amanhã assim? Cabelo pintado, será que eu vou vir amanhã assim? Quem vai ganhar a aposta? Vamos dar risada, galera. Vocês estão muito carrancudo. Eu vou apostar mesmo. A aposta é o seguinte, Hamilton. Eu falei que o Fluminense ganhar do Flamengo hoje é uma zebra do tamanho da Baía de Guanabara. E falei que se o Fluminense ganhar do Flamengo hoje, a Taça Rio, amanhã eu faço o programa pintado, cabelo de vermelho, de verde e de branco, em homenagem ao Fluminense. E aí tem um monte de gente, viu, Pascoal, me enchendo o saco. Eu vou dizer um negócio, Pascoal. Os únicos caras que estão promovendo esse jogo somos nós. Que não temos nada a ver com o jogo, hein? A gente não transmite, a gente tem nada a ver. Os únicos que estão promovendo esse clássico somos nós. Porque os caras estão se matando na justiça, os caras estão se matando aí por causa de transmissão.
Os únicos que estão fazendo um negócio legal pro jogo somos nós. E os caras xingam a gente. Agora, Pascoal, antes da gente falar do jogo em si, vamos começar falando dessa polêmica extracampo. Eu acho um absurdo o Flamengo querer transmitir o jogo hoje, Pascoal. Ó, tudo bem, tá tendo uma guerra, são batalhas, são interesses, cada um quer ver seu lado. Eu entendo perfeitamente isso aí, tá? A vida é assim, cada um tem sua estratégia, mas eu acho que tudo tem que ter um limite, Pascoal. Pascoal, tem que ter um limite. Se foi sorteado o mando de jogo hoje pro Fluminense, se teve esse problema todo com a transmissão, quem tem que transmitir o jogo hoje, Pascoal, é o Fluminense, Pascoal. Ó, vou dizer um negócio para você. Nós, no Brasil, não cansamos de passar vergonha. Mas em todas as esferas. Todas as esferas. Nós, no Brasil, a gente gosta de passar vergonha. Fazer o quê? Todo lugar a gente passa vergonha. Todo dia passa vergonha. É mais uma vergonha que a gente está assistindo no futebol. Uma vergonha. Isso é uma vergonha. Teve sorteio na Ferge. E a bolinha tirada foi do Fluminense como mandante, como mandava o regulamento. Agora, o presidente da federação pedir para o tribunal analisar a possibilidade do Flamengo. O Flamengo foi, até Cortez ligou para o presidente do Fluminense, para o Bittencourt, Mário Bittencourt, e a gente pode fazer junto? Não, quem vai fazer é o Fluminense, o Mário Bittencourt falou. Porque eu sou o mandante e na TV Flu vai ter a transmissão do jogo. Ponto, é direito dele. É direito dele. E aí o Fluminense vai e consulta a TV Globo, que diz que não vai transmitir, porque a juíza também tirou aquela liminar que dava à TV Globo a obrigação de transmissão daquela partida, e agora não tem mais a obrigação, e o Fluminense recebe o aval da TV Globo, que ele pode ser atingido nos seus direitos, e eu acho que o Fluminense tem que se sentir atingido mesmo nos seus direitos. É uma vergonha. A gente passa vergonha todo dia no Brasil. É mais uma vergonha que estamos passando. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro promove mais uma vergonha no futebol brasileiro. Ô, Sormani, eu quero, antes de você falar aqui, eu não sei se vocês viram, eu quero pegar aqui, ó. A palavra, e olha, eu vou falar igual para você, Sormani, eu acho que o Flamengo dentro de campo montou um timaço, repito, Sormani, é uma briga, cada um tem seus interesses, aí cada um tem que saber o que é certo e o que é errado, eu não posso me meter, cada um tem um ponto de vista, mas nessa de hoje, Sormani, na minha opinião, o Flamengo está 100% errado. Pô, achei aqui, ó, olha aqui, ó. Vou ler para vocês aqui o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi de Abranches. Olha o que ele fala. É preciso explicar a questão da medida provisória. Ela tem como razão de ser dividir entre mandante e visitante os direitos de transmissão e pressupõe um jogo de ida e um de volta. A medida provisória assegura ao mandante o direito, mas a atribuição de mandante foi feita de uma forma que não é jurídica. Nos jogos únicos, o mando de campo deve ser concedido a ambas as partes, ou então terá uma vantagem comercial para um clube em detrimento para o outro. Não é justo, pois não temos jogos de ida e de volta. Portanto, o Flamengo, desde o começo, entendeu que era um absurdo dar o mando a um time só. É a interpretação dele, né, Benja? A interpretação do Dunchi de Abranches, a interpretação dele. Exatamente. Não, sim, eu tô... Exatamente. Sim, eu tô falando pro Sormani o que disse o vice-presidente jurídico do Flamengo. Tinha jogo de volta com o Volta Redonda e com o Boa Vista, Benja? Não. Obrigado.
Ô Benja, a respeito aí da postura, do posicionamento aí do Flamengo, representado aí pelo seu vice-presidente jurídico, o Pascoal falou tudo aí, né? Agora, eu só queria dizer o seguinte, eu outro dia até mencionei aqui, e torno a mencionar hoje, o Juca Kfouri, nosso companheiro, com quem eu tive o prazer de trabalhar na revista Placar durante muito tempo, foi meu chefe lá, ele era o diretor da revista, ele escreveu um texto outro dia no UOL, falando do perigo de o Flamengo se transformar nesses próximos anos ou décadas no que foi o Vasco da Gama na época do Eurico Miranda. O Eurico Miranda, sob o pretexto de estar defendendo os direitos, os interesses, né, do Vasco da Gama, transformou o Vasco num clube, ia achar uma palavra melhor, rejeitado pela maioria dos torcedores brasileiros. Quando se falava em Vasco da Gama, se associava à figura do Eurico Miranda e as pessoas rejeitavam o Vasco. E se você fizesse na época uma pesquisa, qual time que você não gosta, provavelmente naquela época daria Vasco da Gama. Os próprios torcedores do Vasco acham isso e recriminam. Provavelmente vão me xingar porque eu estou falando e não sou vascaíno, mas entre eles falam isso que eu estou falando agora. Então o Flamengo está correndo um risco muito grande de se transformar no Vasco da Gama das próximas décadas, por conta dessa postura reprovável, por conta dessa postura arrogante, por conta dessa postura soberba, e a mesma coisa, né, da sua diretoria. O Flamengo hoje é um time que, à exceção da sua torcida, está sendo rejeitado pela maioria dos brasileiros. É natural que o melhor time sofra rejeição, porque todo mundo quer ganhar desse melhor time. É normal isso. Mas essa é uma rejeição saudável, se é que existe isso. Claro, quem é o time a ser batido? O Flamengo. Então, todos contra o Flamengo. Todos dão a mão porque é o mais forte. Queremos ganhar do Flamengo. Não é? Isso é legal. É uma disputa dentro do campo. Agora, transformar isso, essa disputa saudável do campo de jogo, levar isso daí para fora do campo, para a direção do clube, para tribunais, torna o Flamengo um time rejeitado. E o Flamengo tem que pensar muito nisso. Muito, muito. Porque a rejeição, a antipatia que ele está angariando nesse momento pode ser muito prejudicial para a sua imagem. O Flamengo tem hoje 42 milhões de torcedores. Mas se você somar os torcedores dos demais clubes, e até mesmo aqueles que não gostam tanto de futebol, mas que entendem o que é de direito e o que não é, o que é certo e o que é errado, todas as pessoas somam muito mais do que a torcida do Flamengo. É uma pena que o presidente, a sua direção, é ele, né, que está mandando fazer tudo isso, o Rodolfo Landim, esteja caminhando por um caminho que, se ele bobear, não tem volta. E vai demorar muito para recuperar a imagem. Eu acho que o Flamengo devia pensar muito nisso. Agora, eu estou olhando aqui, eu sempre falo para vocês que eu uso como termômetro, como medidor do que está acontecendo nos assuntos, que a nossa ferramenta de pesquisa são as redes sociais hoje, né? Aqui, principalmente aqui no programa Twitter. E hoje, por incrível que pareça, até esse exato momento, a grande maioria dos torcedores do Flamengo não estão concordando com esse negócio, não. Olha aqui, o Faldo 4000. Eu sou torcedor do Flamengo e, para mim, entendo que o direito hoje é do Fluminense. Eles transmitem e nós vamos assistir lá. Eliseu Henrique Dutra, o Benjamin, vocês estão falando que o Flamengo foi ao tribunal pedir a transmissão? Porém, existem notícias que foi o Ministério Público que pediu a liminar. O Rorages, não entendi aqui. Ô Benja, você está coberto de razão, o Flamengo não tem que se envolver com isso, pois prevejo que lá na frente clubes irão fazer o mesmo. Everton Lopes, o programa acabou de começar.
O Marcelo, flamenguista, com certeza, temos que assistir na Flu TV. Aqui o Charles Miller, será que não deve ser o mesmo pela idade, né? Ele concorda com o Sormani, ele fala, o Flamengo está conseguindo virar um time antipático, que todo mundo odeia. Está achando que só tem ele no Brasil, vai jogar sozinho. O Ricardo Sparapan, nessa está errado o Flamengo, sem dúvida, foi respeitado quando gritou. Agora deve respeitar o outro lado. Fluminense merece o mesmo direito. Rafael Spagnoli, sou flamenguista e concordo com vocês. Aqui o Diego Silva fala, bem-vindo ao Rio de Janeiro. De verdade, aqui o Flamengo manda e desmanda. Olha, meu pequeno menino, eu vou falar pra você, eu acho que o Flamengo montou um timaço. Beja, desculpa, acho que o Flamengo passou aí 10 anos aí. Fala. Ô Benja, desculpa. Não, só para dizer, porque teve um telespectador, um assinante aí nosso, que disse o seguinte, que foi o Ministério Público que pediu. Não foi. Tem uma matéria no Globoesporte.com, assinada aí pelo meu grande amigo Eric Faria, o Fred Hilber e o Marcelo Baltar, dizendo que o Flamengo solicitou que possa transmitir a final da Taça Rio contra o Fluminense também na Flá TV. Foi esse pedido, o Flamengo encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva. Não tem nada a ver com o Ministério Público, não. Foi o Flamengo, segundo matéria assinada, repito, pelo Eric Faria, Fred Hilber e pelo Marcelo Baltar. Mas uma coisa que eu não entendi ainda, vai transmitir ou não vai? Ou é só na página do Fluminense no YouTube? Na TV, isso que eu não entendi. Né? Mas já foi negado que o Flamengo não vai mesmo transmitir? Não, o Flamengo não vai mesmo, ele está esperando a manifestação do Tribunal de Justiça Desportiva. Está esperando ainda. Ô, Benja. Isso. Eu queria até que você checasse aí também, Benja. Eu recebi uma informação agora que parece que foi dada... Não, só um parênteses aí, Benja, rapidinho. Checa a informação aí que eu recebi agora no celular. Parece que o Vene Casagrande, ele deu informação dizendo que tem pessoas aí ligadas à Flá TV agora no Maracanã montando os equipamentos aí para uma possível transmissão. Se vai acontecer ou não, já tem pessoas ali tentando montar aí essa estrutura. Dá uma olhadinha aí no Twitter aí do Vene Casagrande, que é um cara muito bem informado com relação ao Flamengo também. Faça a pergunta, Benja. Mas o que eu ia te falar... O que eu ia te falar é o seguinte, eu acho que o Flamengo passou uns 10 anos aí, né, roendo o osso, mal, quase não ganhava título, ficou 10 anos sem ganhar um brasileiro, né, entrava aí nos campeonatos como um coadjuvante, devendo dinheiro, times ruins, e aí o Flamengo se reergueu, se tornou hoje o maior time, na minha opinião, o melhor time da América Latina, tem um CT lá maravilhoso, montou um timaço, trouxe o Jorge Jesus, mexeu com o futebol brasileiro. Ano passado, você pegar as 10 maiores audiências da televisão do futebol, 9 era do Flamengo, dos 10 maiores públicos, 9 era do Flamengo, das 10 maiores rendas, 9 era do Flamengo, um futebol encantador, né? Dirigentes que olharam o clube como uma empresa. Pô, legal. Mas eu acho o seguinte, cara, tudo também tem que ter um limite, né, meu? Não pode ser, meu. Você tem que respeitar as regras do jogo também. Comprou uma briga, a torcida apoiou. Aí cada um, mano, acha se tá certo ou tá errado. Mas se o Flamengo no papel dele achava que tá certo, eu vou respeitar. Mas hoje não, cara. Hoje não. Pô, o Fluminense tem o direito de transmitir. O Fluminense abriu, né? Tá, qualquer um vai poder, não tem que... Sabe, cara? Hoje não, hoje foi mal. Como os R$10 de cobrar, a forma como foi feita, eu também falei isso pro Landim no sábado, foi errado. Eu acho que departamento de comunicação e departamento de marketing tem que trabalhar em conjunto. Prepara, faz uma campanha, avisa. Não jogar à noite um negócio desse. Mas hoje não, hoje tá errado demais, viu, mano? Demais. Não tem como defender isso aí, não. Ô Benja, só voltando um pouquinho aí nesse tema que vocês estavam discutindo, aí quem pediu ou quem deixou de pedir, se foi o Flamengo, se foi o Ministério Público, eu acho que o Flamengo, até como um defensor dessa medida provisória 984, ele deveria se abster.
mesmo que o Ministério Público tivesse aí, olha, o Flamengo tem direito, o Flamengo deveria levantar o dedinho e dizer o seguinte: eu sou defensor dessa MP e defendo que o mandante precisa transmitir o jogo é do Fluminense, abdico do direito de transmissão, ponto. Recapitulando um pouco mais, Benja, eu quando fui fazer minha pergunta, que não foi uma pergunta, foi um desabafo no sábado para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ficou até incomodado com o termo que eu utilizei. E eu repito hoje novamente. A atitude da diretoria do Flamengo foi mesquinha e gananciosa. Estão repetindo a mesma coisa agora, Benja. A arrogância, a soberba, a prepotência, tudo isso está cegando os dirigentes do Flamengo, Benja. Isso aí está gerando aí uma cegueira nos dirigentes. Tanto que a própria diretoria desrespeitou os torcedores. A partida que o Flamengo fez, Benja, contra o Boa Vista, que foi lá quebra de recordes, enfim, visualizações, participações simultâneas aí na transmissão, likes, inscrições no canal do YouTube, tudo isso foi bacana demais para o Flamengo. O Flamengo conseguiu, até com aquele ingresso solidário, arrecadar, junto com um patrocinador que eles conseguiram de última hora também, quase R$800 mil, em torno disso. É uma quantia significativa, ainda mais para um negócio que foi feito meio que em cima da hora. Então, tudo isso foi bacana. No próximo jogo, Benja, que o Flamengo poderia quebrar o recorde anterior que já era dele, com relação a transmissões esportivas, foi o recorde mundial do YouTube com relação a transmissões esportivas. Foi a maior audiência, quer dizer, a 9ª maior audiência do YouTube mundial, só perdendo para lives aí de cantores sertanejos e tudo mais. Então o Flamengo ele tinha tudo no jogo contra o Volta Redonda para quebrar esse recorde. Era um jogo que tinha um apelo maior, era um jogo mais expressivo. Só que o Flamengo, Benjamin, ele está tropeçando justamente em tudo isso que vocês disseram aí. O Flamengo hoje tornou-se... Flamengo não, eu vou falar dos dirigentes, né? Porque os jogadores ali não tem nada a ver com isso. Os jogadores do Flamengo aí estão fazendo deles e estão fazendo bem feito. Mas hoje a diretoria, Benjamin, está criando uma rejeição, está criando uma antipatia, está criando uma repulsa em todo mundo por causa dessas atitudes mesquinhas e ridículas. Por exemplo, aí, o vice-jurídico do Flamengo, que também é um cara que gosta de participar de redes sociais, vira e mexe, ele dá o pitaco dele lá. Eu queria perguntar para ele, Benja, sinceramente, se ele quiser inclusive participar aqui conosco do programa, ele está 100% convidado, faço até questão. Eu queria perguntar para ele se ele seria tão compreensivo assim, de dizer, inclusive eu anotei a frase dele aqui, Benja, ele falou que é absurdo dar o mando a um time só. Esse absurdo que você está dizendo, o vice-jurídico do Flamengo, foi assinado pelo clube. O Flamengo concordou com isso quando ele entrou no Campeonato Carioca. Eu queria perguntar para você, vice-jurídico do Flamengo, se você teria essa compreensão e esse entendimento se o Flamengo tivesse sido o sorteado como mandante para essa partida. Você diria também que o Fluminense tinha o direito de transmitir? Ou você ia bater o pé dizendo a MP protege o direito de transmissão do mandante? Então, eu acho que tem muita hipocrisia envolvida nesses discursos, Benjamin. E repito, o dirigente ele tem obrigação sim, de fazer uma boa administração e saber que o mundo gira. O mundo dá voltas. O Flamengo está por cima da carne seca hoje e com méritos, Benja. Foi um time muito bem administrado, que começou lá com a administração do Eduardo Bandeira de Mello, que colocou o Flamengo num trilho. O Flamengo ele conseguiu equacionar dívidas. O Flamengo hoje é um dos times brasileiros aí que mais arrecada, junto com o Palmeiras. Mas em termos de elenco ele está bem à frente. E conquistou tudo que conquistou no campo com méritos. Mas essas atitudes mesquinhas e gananciosas da diretoria do Flamengo é um baita tiro no pé. Porque começou já com aquela atitude de desrespeito à própria torcida. Quando num momento inoportuno quis cobrar para transmitir um jogo de campeonato estadual. E essa briga toda, Benjamin, foi por causa de um jogo. Sendo que o jogo contra o Boa Vista era TV aberta, ali na TV Flá, tá certo? Não tinha cobrança de nada. Era no YouTube, ok, batemos recordes, etc e tal. No jogo seguinte, Benjamin, de forma inapropriada e inoportuna, a diretoria do Flamengo foi lá e quis cobrar do torcedor, sendo que eles poderiam ter utilizado esse jogo, que significaria talvez aí mais R$800 mil no caixa do Flamengo, ou até mais, porque o número expressivo de telespectadores ao mesmo tempo assistindo essa partida podia fazer com que o Flamengo tivessem outros patrocinadores ali querendo participar, patrocinar, enfim. Então, repito, a diretoria do Flamengo ela cometeu um erro já contra o principal patrimônio do clube, que foi a sua torcida. Eu acho que até no futuro poderiam cobrar, mas esse não era o momento. Foi ridícula a atitude da diretoria do Flamengo e, novamente, agora querendo transmitir o jogo, torna-se ridícula novamente. Olha, a gente, só uma informação de um outro assunto aí, mas só para falar porque está definido agora, acabou de ser definido, né? Mudou tudo aqui no Campeonato Paulista, hein?
Campeonato Paulista volta dia 22 de julho. 22 de julho. E a final do Paulista dia 8 de agosto. Né? Amigo. Então, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Campeonato Paulista começa 22 de julho e termina 8 de agosto, a final. O Flavinho e o Hamilton vai falar, mas o Flavinho, deixa eu ler um negócio aqui, que o Hamilton Rodrigues, muito bem, o Hamilton pegou, né, lembrou de um negócio aqui, foi bem demais. Eu vou ler só rapidinho aqui. Na segunda-feira, obrigado, Hamilton Rodrigues, o Flamengo emitiu uma nota dizendo o seguinte, no final: o Clube de Regatas do Flamengo, desde já, registra que cumprirá integralmente o que está definido na medida provisória, estando liberada assim sua imagem neste jogo para o Fluminense ou Rede Globo de televisão. Desejamos todo sucesso na transmissão de forma que tanto a torcida rubro-negra quanto a tricolor possam assistir a um grande espetáculo de futebol. Quer dizer, o Flamengo na segunda-feira emitiu uma nota, a nota é do Flamengo, hein, gente? Concordando com o que foi estabelecido. Então vocês, talibãs de internet, seus bairristas, seus vermes, vocês são anti-Flamengo, tá aí, ó. A nota foi emitida para o Flamengo, Flavinho, segunda-feira. E a Globo não é besta, né? A Globo não é besta. Primeiro, ela não transmitiria, porque na negociação do Campeonato Carioca o Flamengo não fechou com a Rede Globo. Então a Globo, como ela não transmitiu nenhum jogo do Flamengo até agora, mesmo a partir com essa nota em mãos, eu acho que não transmitiria. Semana passada, a Globo rescindiu o contrato, porque se julgou prejudicada com a decisão do Flamengo de transmitir um jogo que deveria ser dela, Globo, exclusivo. O campeonato é dela, Globo, exclusivo, exceto os jogos do Flamengo. Quando o vice-presidente jurídico do Flamengo usa esse discurso de que acha um absurdo só ter um mandante, e que a MP foi feita para quando há jogo de ida e volta, eu fico me perguntando, na boa, assim, escuta, senhor Danchi, sério que o senhor acha que todo mundo é bobo assim, desse jeito? Teve jogo de volta com Volta Redonda? Teve jogo de volta com Boa Vista? O Flamengo dividiu a receita que obteve desses jogos com o Boa Vista e com o Volta Redonda? Gente, é tão absurdo. Eu fico me perguntando se a pessoa realmente declarou isso, né? Se declarou sabendo exatamente do que estava falando, né? Gente, é isso. O direito do Fluminense de transmitir o jogo, a partir da MP, da medida provisória, que foi o Flamengo que foi lá para Brasília forçar a sua publicação, por isso que ela é chamada de MP do Flamengo, né? O tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Na hora do sorteio, caiu o Fluminense. O que vai fazer? Agora guarda a violinha no saco e engole o choro. É isso. E aí o Flamengo inventa um argumento absolutamente estapafúrdio para querer transmitir o jogo também. Sinceramente, vai muito ao encontro do que eu falei semana passada e que gerou uma reação dos talibãs, como disse o Benja, por redes sociais, os caras me ameaçando o processo, dizendo que sugerindo ao Flamengo que me processe, né? O Flamengo que tá super ativo nos tribunais, processando todo mundo e tal. Um clube antipático, gente, um clube antipático. E eu vou fechar só dizendo o seguinte: o Flamengo, nesse campeonato paulista, carioca, deixou de arrecadar 18 milhões de reais que foram oferecidos a ele pela Rede Globo. Tá tudo bem, não queria, achou que é pouco, beleza. 25, viu, Aí Flavinho? chegou na reta final, arrecadou 25. Então, quer dizer, a Globo subiu a proposta. Ok, então o Flamengo deixou de arrecadar 25. Subiu. Aí fez o seu jogo. Igualou aos times de São Paulo. Entendi. Boa. Mais ainda. Aí fez o seu jogo com o Boa Vista e bateu o recorde do YouTube. Uau! Que bacana. Arrecadou 800 mil reais.
Aí foi fazer o jogo no Maicujo, né, que é essa outra plataforma, e conseguiu 90 mil pessoas pagando, sendo que muitas delas vão pedir o dinheiro de volta. Aí eu faço uma conta de português, de padaria, né, que é a minha origem, né? Você põe a caneta aqui, põe a caneta aqui, ó, e pega o papelzinho de pão e faz a conta. Puxa, eu podia ter arrecadado 25 milhões. Acho que arrecadei 2 milhões. E olhe lá. Qualquer gestor numa empresa que fizesse um negocião desse, seria mandado embora. Aí eu discordo de você. Aí eu vou discordar de você. Você tem brigas que você, às vezes, você tem que abrir mão de certas coisas para ganhar lá na frente. Se o Flamengo achava que não era um valor que te interessava, ele tinha todo o direito de falar não. Aí eu vou discordar totalmente. Pode ser que num primeiro momento tenha isso, mas é uma briga que gera uma discussão, que mexe com muita coisa, que tem consequências a longo prazo. Aí eu vou discordar, cara. Eu vou discordar. Eu cansei de ouvir aqui várias vezes o cara falar, mas é refém, porque tá sempre com o Pires na mão. Ué, o Palmeiras ano passado tinha uma negociação, não quero, não aceito. Ok. Pode falar não? Fala. Mas deu errado lá na frente. Bom, deu errado, faz parte do jogo. Mas tenta. Porque quando o cara não tenta, reclama que come na mão. Quando o cara tenta, é porque não é bom gestor. Discordo. Tem brigas na vida que você tem que abrir mão de certas coisas em cima do conceito do que você quer. Então, aí eu discordo. É a única coisa que eu discordo. Ô, Hamilton, o Flamengo postou agora na sua rede social, no Twitter, dizendo o seguinte, bora de hashtag, né? De Flá TV hoje, nação. Transmitiremos em áudio o Fla-Flu válido pela final da Taça Rio. A partir das 19h30, contamos com todos vocês. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube, rumo ao top 3. Hashtag CRF. Tá aí, Hamilton. Flamengo dizendo que não irá transmitir só o áudio, como se fosse rádio. Acho válido ter a presença lá em áudio para levar para o torcedor do Flamengo o jogo. Mas se lá na segunda-feira divulgou uma nota dizendo que concordava com o que tinha sido definido na federação, por que criar essa celeuma toda, né? Aí o torcedor fica mais perdido do que nunca nisso, né? E vale lembrar também que isso foi acordado, o Flávio foi muito feliz no que ele disse, lá no regulamento lá atrás. Já estava no regulamento, que era jogo único. Então, nossa, é jogo único. Já estava no regulamento. Já sabia disso lá atrás, quando começou o campeonato. Mas o que me deixa mais assustado é que você vê o presidente do Flamengo e os presidentes que estão assumindo os clubes aí, como o Vasco, o próprio do Fluminense. O Botafogo não, está com uma geração lá que já passou pela presidência, enfim. Mas que viu, uma geração que viu, principalmente essa do Flamengo, muita coisa errada no futebol brasileiro, né? Muita coisa ser feita de forma errada. E aí você acredita que esses novos dirigentes chegando e assumindo o clube farão coisas diferentes, que não farão coisas como os antigos, como eles mesmos denominam, dirigentes faziam. E é tudo farinha do mesmo saco, fazem as mesmas coisas, fazem tudo do mesmo jeito, erram como o Eurico errava, como o Caixa d'Água deve estar surpreso. Nossa, me superaram! Conseguiram me superar no futebol carioca. Porque é um absurdo, é um verdadeiro absurdo, Armani. É para rir e para chorar ao mesmo tempo. É para rir e para chorar ao mesmo tempo. Eu, particularmente, eu fico, assim, não sei, eu fico estarrecido quando eu vejo, até na vida comum, uma pessoa que você vê da sua mesma idade assumir um cargo público e o cara vai lá e rouba pra caramba e vai preso. O Sérgio Cabral é um exemplo. Para mim, é uma decepção, porque é um cara da minha geração que assumiu e fez o que fez, enfim, mas é só para exemplificar. Então, no futebol, você também vê isso. Você vê uma geração que viu tanta gente fazer besteira nas direções de clubes, de federação, e quando ela chega no momento de consertar, ela continua fazendo a mesma coisa. E aí, pobre do torcedor, né? Essa atitude é a mesma do cara que fura a fila no banco, que para na faixa de pedestre, que para na vaga de deficiente. É a mesma coisa, é querer levar vantagem. Sabe?
É um absurdo. O Flamengo é um formador de opinião. O Flamengo é um formador de opinião. O que o Flamengo faz, o que a diretoria faz, mostra ao torcedor um caminho que ele tem que tomar até na vida do cara. E aí, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo surgindo lá um Eurico Miranda também. Vai ser o Eurico da Gávea que vai aparecer. É isso que eles querem? Que o Flamengo fique rejeitado como o Vasco foi em outrora, como disse o Sormani, com muita propriedade também? Vai acabar acontecendo isso. Não pode, é um absurdo. Não pode, no dia do jogo, ter essa confusão toda. Imagina se fosse um jogo com público, como é que não ia gerar uma confusão, torcedores inflamados, sabe? Tem toda uma consequência fora só do bastidor do futebol que esses caras nem pensam, mas deveriam de pensar, e muito, porque reflete na própria atitude que o cara tem na sociedade. Se o Flamengo rasga o regulamento e transmite a partida, eu posso furar a fila na padaria. Tá tudo certo. O que me deixa mais preocupado é a cabeça de muitas pessoas, cara, a mentalidade de muitas pessoas, velho. É assustador o que a gente está vivendo no Brasil, né? É assustador, cara, é assustador. E não estou falando de política, não, porque eu não vou entrar no mérito de política, não vamos discutir, não vamos politizar nada aqui. Eu estou discutindo a mentalidade de muita gente, né? Triste ver a cabeça de tanta gente que acha que vale tudo, que se pode passar por qualquer coisa, sabe? As pessoas não têm mais valor, as pessoas não têm mais ética, as pessoas não estão nem aí pro outro. E aí, a gente acha, nossa, essa pandemia, o ser humano vai mudar. Não sei, no Brasil não vai. Se mudar, é capaz de mudar para pior. O Wagner Oliveira manda aqui um tweet. Eu só vou ler uma parte, porque a outra parte eu me recuso a ler. Manda a porrada, eu leio, não tem problema não. Queria ver vocês falando se fossem os corintianos tendo de assistir jogo na TV do Palmeiras. O resto que ele escreveu eu não vou ler. Ô Wagner Oliveira, eu fico chateado, né, de saber que pessoas têm a sua mentalidade. Você acha que somos hipócritas? Sou corintiano, parceiro, sou muito corintiano. Sou pouco não, viu? Sou muito. Você acha que se fosse hoje a situação do Corinthians e Palmeiras e o Corinthians, judicialmente, pela lei, não pudesse transmitir, só pudesse passar na TV do Palmeiras, você acha que eu ia vir aqui no programa e falar, diretoria do Corinthians, não pode deixar. Velho, jura que a cabeça das pessoas pensa assim, Pascoal? É óbvio que se fosse Corinthians e Palmeiras hoje, e o jogo fosse passar no canal do Palmeiras, é óbvio que eu iria assistir e é óbvio que eu iria concordar, Pascoal. A gente na vida tem que saber também, tem horas que a gente perde. Tem horas que a gente perde. E ganhar, os caras falam assim, tem que saber perder, mas também tem que saber ganhar, Pascoal. As pessoas não estão sabendo ganhar também. Tô puto, você não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? O que a gente está falando, o que a gente está vendo aqui agora é que quer tudo ao mesmo tempo. Tem uma MP a favor, ela não foi votada ainda no Congresso Nacional, tem ainda um certo tempo até ser votada. Até o presidente disse que da Câmara dos Deputados, disse que não tem pressa para votar isso, que tem outras coisas mais importantes, e aí vai caminhando, você se sente cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. Então você se julga no direito de passar por cima dos outros. Perdão, como disse o nome desse rapaz, nem lembro o nome dele agora, se ele pensa assim, eu lamento muito. Wagner, eu lamento muito que você pense assim. Lamento demais, porque você chegar a esse ponto, se você fosse, um torcedor, se fosse consciente, você diria, como os outros disseram, agora é a vez do Fluminense. O Flamengo já teve a sua vez, agora é a vez do Fluminense. Está escrito, está lá regulamentado. Aliás, a gente não está nem falando que a Globo não vai transmitir o campeonato do ano que vem. A gente não está falando que não vai ter dinheiro da televisão para o ano que vem. Vai vender para quem? Vai ter o mesmo valor? Vai ser dessa forma? Ou os clubes, cada um fará ao seu jeito as transmissões? Qual é o modelo que será adotado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Uma decepção. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro é uma grande decepção.
Como disse, eles conseguem superar o tempo do caixa d'água, que fazia o caixão, o Campeonato Carioca era chamado de caixão, ou não era isso? Era isso que era chamado, de caixão. Vocês estão conseguindo superar o caixa d'água. Que vergonha! Que vergonha! E que vergonha um torcedor pensar dessa forma, de só ele tirar vantagem. Essa fase já acabou, esse tempo se houve e já terminou. Perdão, você deveria pensar um pouco melhor, analisar os fatos. O seu direito começa quando termina o meu. O direito do Flamengo começa quando termina o do Fluminense. E agora o direito é do Fluminense. É do Fluminense. Não importa se o Fluminense tem um time pior, não importa se o treinador não vai escalar 3 jogadores importantes, não importa. Nós não estamos tratando disso, estamos tratando da legalidade. E é a vez do Fluminense transmitir. Ninguém vai me convencer do contrário. Nem esse discurso do vice jurídico do Flamengo, o Dulce de Abranches. Respeito ele como advogado, o respeito como cidadão, mas isso não me convence. Isso é ladainha. Conversa para boi dormir, querer levar as coisas a seu favor. E isso é muito usual no país. Nós precisamos acabar com isso. A vez é do Fluminense e ela deve ser exercida pelo Fluminense. O Mário Bittencourt tem toda a razão em reclamar. E até escrever que a Ferge está inventando o gatonete, a Ferge, né? Gato Ferge, né? Que ele botou lá. Puxa vida. A vergonha para a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Passar por isso, não precisava. Nós estamos aí com essa nota, nós vamos colocar esse post do Mário Bittencourt. Vamos colocar aí o que o presidente do Fluminense falou. O presidente do Fluminense fez um passo a passo aí de tudo que está acontecendo aí. Isso aí no Instagram dele, né? Não, no Twitter, né? No Twitter. O nascimento da Gato Ferge. Está no Facebook também, tem o texto na íntegra. Mas o texto é longo, né? Eu queria que o Mário Bittencourt entrasse no ar hoje com a gente para falar um pouco. Eu gostaria de conversar com ele, viu? Ele entrasse no ar, mandei mensagem, ele não responde. Eu gostaria de ouvir ele falar, mas ele fala aqui, olha, mas o texto é longo, é um texto interessante, mas não vamos ler não, Murilo, porque é muito longo, cara, apesar de ser um bom texto, né? Mas o Sormani... É bem explicativo Hamilton, esse texto, Gomes, veja, ele na íntegra, Pascoal, você lendo, você fica por dentro de todos os fatos. Sim, tá em todas as redes sociais e eu concordo. O texto está super bem escrito, fácil, didático. É que para ler aqui é muito longo, por isso que eu queria que o Mário Bittencourt entrasse no ar, mas ele não responde a gente aqui, ele deve estar ocupado. Mas o que chama a atenção, que é uma coisa muito louca, Sormani, nós estamos vivendo o pior momento da história, talvez do pós-Segunda Guerra, talvez seja o pior momento da história da humanidade. É isso que nós estamos vivendo. O mundo, aos poucos, tenta voltar à sua normalidade, né? A Alemanha foi lá, preparou todo o negócio para voltar à Bundesliga, a Premier League, La Liga. O único lugar do planeta que consegue dar tudo errado é aqui. É impressionante. Como diria o Facincani, é inacreditável, é impressionante a capacidade que nós temos de estragar tudo. O Brasil está na pandemia, troca ministro, troca política. Tem dia que você liga a televisão, você esquece que ele está na pandemia. É tanta briga de política que você esquece. Pô, vamos voltar ao futebol. Pô, é legal, vamos voltar ao futebol. Concordo. Um pouco de lazer, um pouco de entretenimento. Pô, a gente só tem notícia ruim, né? É só coisa ruim. Faz parte, nós estamos numa pandemia, não dá para ter notícia boa. Então vamos tentar arrumar alguma coisa legal? Futebol. Aí volta tudo errado, Sormani. São 1h50 da tarde. Nós não falamos, tem um baita jogo legal hoje, que seria um Fla-Flu. É um dos clássicos mais tradicionais do mundo. É um Fla-Flu. Não interessa Campeonato Carioca, é um Fla-Flu, pô.
A gente não fala do jogo. Nós estamos falando de medida provisória, de FERJ, de política. Posso falar, senhor Armani? Não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto, velho. Infelizmente, não dá para acreditar em nada. É briga, é justiça, é advogado, é mando, é desmando. A gente não fala do Rafinha, a gente não fala do Nenê, a gente não fala do Jorge Jesus, do Odair Helman. A gente fala dessas coisas. E aí os caras ficam putos comigo que eu faço aposta. Pô, eu tô tentando promover um jogo, rapaz. Eu tô tentando promover um jogo, mostrar um lado divertido, legal, mas não dá. Eu tô tomando de 7-1, senhor Armani. E o jogo nem nosso é. Porque podia falar, o cara tem interesse. Não, a gente não transmite, não tem nada a ver com o jogo. Pô, tô de saco cheio, senhor Armani. Pô, tô de saco cheio, velho. Tá louco. Ô, pai, pode ser tudo errado, cara. Não é possível. Mas não é possível, cara. Os caras gostam de futebol. Aí o Campeonato Paulista, senhor Armani, o governador foi lá, se meteu e foi falando que não devia. Porque é futebol. Aí pronto, hoje mudou tudo de novo. Campeonato Paulista vai começar dia 8. Aí ele não vai mais. Começa dia 22. Vá. Saco cheio. Ô Benja, a sua indignação é a indignação da maioria do povo brasileiro, né? Esmagador, eu diria. Mas é inacreditável, né? É difícil a gente tentar falar sobre esse assunto sem que a gente fale também... olha, aquilo que você falou, né? Você acabou de ler aí várias mensagens do Twitter. As pessoas não entendem, é incrível. Aí eu falei uma vez aqui que o nosso grande problema é a questão do investimento em educação. Investimento em educação. Nós estamos sem ministro. Há quanto tempo? Saúde é muito importante. Tem um ministro provisório lá. Tá? O mundo, a Europa, né? E ela que tratou a pandemia com muita atenção, com muito respeito, e entendeu que a fala de cientistas, médicos, sanitaristas eram muito mais importantes do que achômetros de políticos, né? Aí essa Europa conviveu com essa pandemia, com esse problema todo, durante 3 meses, no máximo. Já está voltando à normalidade. Nós já estamos a 4. E todo dia... Lá na frente, cada dia mais mortos. Cada dia mais mortos. A gente não conseguiu ainda chegar no platô. Por quê? Porque a gente não tratou a doença como deveria tratar. Porque, infelizmente, o nosso país não é um país que se preocupa com a educação. Nosso país se preocupa com outras coisas. Se você ficar na educação todo o seu investimento, você tem condições de, em meio século, transformar esse país num país de grande potencial, como os políticos costumam dizer. O Brasil tem um grande potencial. Muita gente diz isso ao tempo inteiro. Mas não é. Essa falta de investimento em educação reflete nisso que a gente lê no Twitter. O Flavinho falou uma coisa outro dia aqui que os caras não entenderam. Os caras entenderam que o Flavinho estava chamando os jornalistas de blog ou que cobrem o Flamengo de miliciano. Ele não falou isso, gente. As pessoas não entenderam. Não entenderam. E ele está sendo massacrado até hoje por causa disso. De coisas que ele não falou e que as pessoas não entenderam. Não entenderam. Essa falta de entendimento do brasileiro é uma coisa que me chama a atenção, Beijo. O brasileiro não entende que precisa ficar em casa. O brasileiro não entende que o direito dele, como lembrou bem o Pascoal, termina quando começa o direito do próximo. Ele não entende essas coisas. Como lembrou o Hamilton, ele não entende que parar em fila dupla não pode. Ele não entende que fazer barulho e incomodar o vizinho não pode. Não pode. O cara, são 2 horas da tarde, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Não pode, você tem que respeitar o próximo. Não importa a hora do dia que seja. O brasileiro não entende nada. O brasileiro não respeita
Vocês acham que tem cabimento um troço desse? Você deixar de falar com 90% de seus familiares porque eles discordam de você politicamente? Eu não li a matéria, repito, hein? Eu li só o título. Eu não sei exatamente, não me aprofundei nela, mas nem tive interesse em ler. O brasileiro é assim, não respeita ninguém. Você gosta do verde, eu gosto do vermelho, mas eu não defendo o vermelho. Ou respeito a sua vontade de gostar do verde. Eu falo que a minha cor é mais bonita do que a sua. Então, Benja, eu sei que pouca gente vai compreender o que eu estou falando agora, como pouca gente compreendeu o que o Flavinho disse outro dia, porque eu não tenho expectativa nenhuma, Benja. Um país que está sem ministro de educação, um país que indicou o ministro de educação sem checar as suas credenciais, e ele foi desmascarado publicamente pela imprensa. Porque se não fosse a mídia, talvez ele estivesse lá. A mídia o desmascarou. E o governo passou uma vergonha danada e foi obrigado a exonerar o cara. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. E não estou falando contra A, contra B, contra C, não. E agora aparecem os oportunistas que ontem levaram o país para o buraco, estão querendo tirar proveito dessa situação. São todos iguais. Todos iguais. A exceção, claro que tem. Tem um ou outro aqui que merece o nosso respeito. Mas, de uma maneira geral, eu comecei dizendo que a maioria do povo brasileiro, eu não sei não, viu, meu? Acho que a minoria do povo brasileiro, viu? Sei lá. Vai. Hamilton, mas vamos falar um pouco do jogo, porque por incrível que pareça, tem o jogo, né? Fluminense, mal voltou, já não tem nem Fred e nem Ganso, Hamilton Rodrigues. Aí tem muita gente zoando, isso é bom ou é ruim? Nem o Wellington Silva. Nem o Wellington Silva, eu não sei, eu acho que sem Ganso é uma boa. Sem Fred eu já acho ruim. O time é esse aí, ó. Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Egídio, Hudson, Iago Felipe, Dodge, Nenê, Evanilson e Marcos Paulo. Esse é o time que vai para o jogo. É claro que o Flamengo é favorito. O Odair Hellmann vai ter que fazer das tripas coração para esse time do Fluminense parar o Flamengo. Houve aquele confronto lá do gol de calcanhar do Nenê, mas o Flamengo estava com o chamado time alternativo, né? Vale lembrar. O Fluminense venceu aquele jogo, mas enfim. Falando de futebol, o Flamengo é super favorito, ultra favorito. O campeonato, para mim, acaba hoje. Ainda bem, graças a Deus, né? Acabar logo. Agora fica a questão, e aí a diretoria do Flamengo, o presidente Landim, podia vir a público dizer, né? O que vai fazer daqui para frente, né? Porque, tudo bem, entendo a jogada comercial, a pressa comercial do novo patrocinador, de voltar logo o campeonato, de expor o patrocínio, de botar o time em campo, jogar, movimentar o sócio-torcedor, aquela coisa toda, tentar vender o jogo. Enfim, mas o Campeonato Paulista começa dia 22, acaba dia 8. Aí, quer dizer, os clubes paulistas até lá estarão no Paulista. E o brasileiro? Até o brasileiro vai fazer o quê? Vai viver de quê até o brasileiro? Vai ter que esperar, né? Então, por que começou tão rápido? Para que tanta pressa? É uma outra situação que vai ter que ser vista agora. Para mim, o Flamengo leva e é favorito. Bem, já acaba hoje o campeonato. Se não acabar, amanhã eu tenho que vir de cabelo pintado, vermelho, verde e branco. Mano, você acredita que... Repito, para mim, hoje, se o Fluminense ganhar a Taça Rio, hoje é zebra, sim. Hoje é. História, tradição, isso é tradição, é outra história. Jogo por jogo, time por time, momento por momento, é zebra. Eu corro o risco, mano, de vir amanhã de vermelho, verde e branco cabelo ou não? Benja, sinceramente acho que não, cara. Sinceramente acho que não. A impressão que eu tenho quando eu vejo os jogos do Campeonato Carioca, principalmente quando é o Flamengo que está em campo, é que os times aí que estão disputando contra o Flamengo são meros sparrings. Eles estão lá para apanhar. De vez em quando tem um contra-ataquezinho, mas não é contundente. É só para fazer aquela sombra para falar, tô vivo. Mas, sinceramente, Benja, independente de ser grande ou pequeno, hoje o nível técnico do Campeonato Carioca, quando a gente fala do Flamengo, é discrepante, cara. É discrepante. É constrangedor ver o time do Flamengo em campo contra qualquer outro time. É um time solto, é um time que cria, é um time que se expõe, é um time que marca em cima. E quando a gente vê, por exemplo, ainda mais o Fluminense, que é um time que demorou para voltar a treinar, já está numa condição física inferior também. É muito complicado, né, Benja? É uma situação
delicada. A gente vê até a atitude do Oder Hellmann tentando proteger o sistema defensivo. Vai entrar com 3 volantes hoje para tentar, quem sabe, levar o jogo para os pênaltis. Enfim, nos pênaltis pode ser que aconteça alguma coisa. Porque pênalti é aquele lance, Benja, é loteria. Numa dessa aí o Fluminense está numa noite mais feliz aí nas cobranças e pode talvez impedir que o Flamengo comemore o título estadual nessa noite. Mas acho pouco provável também. A chance de você estar com o cabelo colorido amanhã é mínima, Benja, para não dizer praticamente nula. Via das dúvidas, as tintas já chegaram, né? Porque se eu perder, eu tenho que pagar. Quando eu pago todas as minhas apostas. As tintas já chegaram. Mostra aí, mostra já aí. Estão aqui. Tentando proteger o sistema defensivo, vai entrar com 3 volantes hoje para tentar, quem sabe, levar o jogo para os pênaltis. Enfim, nos pênaltis pode ser que aconteça alguma coisa, porque pênalti é aquele lance, Benja, é loteria. Numa dessa aí o Fluminense está numa noite mais feliz aí nas cobranças e pode talvez impedir que o Flamengo comemore o título estadual nessa noite. Mas acho pouco provável também. A chance de você estar com o cabelo colorido amanhã é mínima, Benja, para não dizer praticamente nula. Via das dúvidas, as tintas já chegaram, né? Porque se eu perder, eu tenho que pagar. Quando eu pago todas as minhas apostas. As tintas já chegaram. Mostra aí, mostra aí. Já estão aqui. Aqui é o Fox Rádio. E é nas apostas, moleques. É o Fox Rádio. E é nas Cadê, moleques? É nas apostas que você conhece as pessoas. Rapaz, mas o que eu tô recebendo de mensagem de torcedor do Flamengo? Pô, sou Flamengo, Benja. Pô, mas pra ver tu se ferrar hoje não tem problema nenhum. Pô, os caras urucando. E essa porra aí... Eu falei, ô Pascoal, um jogador do Flamengo testou positivo. Eu falei, Pascoal, um jogador positivo pro Covid. Quem é, Pascoal? Ou a gente só vai saber na hora? Momentos... Não, o Flamengo não divulgou o nome do jogador, apenas colocou na sua rede social que o jogador testou positivo e ele está cortado da delegação, está cortado do time, porque tem aquele protocolo de fazer o teste. Tá a treinar, já está numa condição física inferior também. É muito complicado, né, Ben? Melhor, é muito melhor. Você vai dizer, mas o Flamengo então vai fazer 5 ou 6? Não sei, porque eu achava que ia fazer 5 ou 6 no último jogo, não fez. Desperdiçou uma bacia de gols. Aliás, excesso de preciosismo, que o próprio Jorge Jesus andou reclamando dos jogadores depois da partida. Tem que fazer os gols. Como é que você se impõe ao adversário? Fazendo gols. Mas o Fluminense, Fla-Flu, faz 6, faz 7, faz quanto for possível. É assim que você se impõe diante do adversário. Cabe ao Fluminense impedir isso. Cabe ao Fluminense jogar melhor do que o Flamengo. E convenhamos, esse não é o momento. Eu comungo da ideia do Sormani, que ele disse, o Fluminense é o time que pode combater o Flamengo, não nesse momento. Uma outra oportunidade, com igualdade física, com a melhora também do time do Fluminense taticamente, com o Fred dentro da grande área, o Wellington Silva está fora o Ganso e está fora o Fred, para mim faz falta o Fred. Esse faz falta, porque se a bola passar na frente do gol, ele sai. Não o Fred que está jogando hoje. O Fred está fora de forma. É visível que o Fred está fora de forma. Ele informa, ele vai ajudar o time do Fluminense. Então, não vejo parâmetro, não vejo como. O Flamengo é favoritaço hoje. Jura que vocês veem que o Fluminense esse ano, não agora, pode fazer frente a esse time do Flamengo? Pelo amor de Deus, gente. Pô, mas não dá, acho. Olha, com todo respeito. O melhor do Rio, com exceção ao Flamengo, é o Vasco. Mas não dá nem. Não, mas não dá nem para botar na mesma frase. Não dá para. Juro por Deus, com todo o respeito do mundo ao Fluminense. Com respeito ao Fluminense. Mas não tem como fazer frente. Ó, aqui o Marcos Siqueira pergunta aqui. Ô, Benja, você acha que se fosse o time B do Flamengo, mesmo assim seria favorito? Favoritaço, gente. O time B do Flamengo é melhor que a maioria dos times aí do Brasileirão. Tá louco. Eu não vejo o Fluminense fazendo frente, não. E digo mais, Flavinho. Se eu fosse o Odair Hellmann hoje, eu entrava contra o Flamengo, igual o Carilha entrou contra o Santos, lá no Pacaembu, com 60 jogadores lá atrás e acabou. Tá louco. Se o Fluminense abrir hoje, sabe lá Deus o que acontece.
É uma estratégia tão aceitável quanto qualquer outra, desde que o time não fique dando pontapé, não faça antijogo e tudo mais. Quando você tem um time inferior ao outro, o futebol permite isso, você pode traçar uma estratégia para buscar um empate, buscar a famosa bola vadia, que nem diz o Pascoal. A gente já cansou de ver ao longo da história times piores ganhando confrontos de mata-mata contra times melhores. Não é um padrão. Na maior parte da maioria das vezes o time melhor ganha. Mas o futebol permite isso, permite a surpresa. Por isso que o futebol é legal. Quando a gente fala fazer frente, Benja, não é que a gente acha que o Fluminense vai disputar o título brasileiro nas mesmas condições que o Flamengo, ou vai ter uma pontuação próxima, não é isso. É num jogo só, a gente está falando de mata-mata, né? O Fluminense tentou formar um time experiente, com o Fred, com o Nenê, com o Ganso, ok, que alguns deles não vão jogar hoje e tal, mas estamos falando para um jogo só. Lógico que num campeonato longo, nem Fluminense, nem Vasco, nem Botafogo fazem frente ao Flamengo, isso é muito óbvio. Mas para num campeonato regional, pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer de o Fluminense ganhar a Taça Rio. Agora, eu acho que o Fluminense não ganha o Carioca, por exemplo, de jeito nenhum. Porque quando a gente fala assim, de um jogo, se fosse a decisão do Campeonato Carioca hoje, né? Dá pro Fluminense ser campeão. Aquele jeito, segura tudo lá atrás e tal. Mas se ganhar a Taça Rio hoje, tem mais 2 jogos. Então nós estamos falando basicamente de uma melhor de 3. Numa melhor de 3, o Flamengo é melhor. O Flamengo tende a superar o Fluminense, entre outros motivos, porque o Fluminense está fora de forma. Tanto que tem jogador machucado, já, né? Não, ele pode estar em forma, mas ele tem condições de competir com os jogadores do Flamengo. Tem muita gente que tem 60, 70 anos de idade, está em forma. Cara que faz maratona, tal, pá. Mas se ele for fazer um percurso de maratona com gente mais nova, ele não vai ganhar. Ele está em forma, mas ele perde. Uma competição ele perde. O Fred pode estar em forma. Eu respeito a opinião do Hamilton aí, do Pascoal também. Acho que o Fred não vai fazer falta, não. Pelo estilo de jogo. Você falou o seguinte, Beja. Se o Fluminense se abrir hoje, o Fluminense vai nem e partir para cima, né? O Fluminense nem vai conseguir fazer isso. O Flamengo não vai deixar. Eu acho que a grande estratégia do Fluminense é tentar sair dessa armadilha do Flamengo. Com esticões, bolas longas, tentando explorar o espaço que o Flamengo, por adiantar a sua marcação, vai deixar entre a última linha e o goleiro. E aí o Fred não vai fazer falta, porque ele não tem velocidade, ele não tem mais idade. E aí poderia entrar bem o Wellington Silva, né? O Evanilson e o Marcos Paulo, como o Pascoal falou, ele concordo com a leitura dele a respeito do posicionamento tático do Fluminense, vai jogar num 4-3-1-2. Esses 2 jogadores, o Evanilson e o Marcos Paulo, serão responsáveis por tentar pegar uma bola dessa. Porque se o Fluminense tentar sair jogando, com essa marcação-pressão que o Flamengo faz, e ele faz muito bem, porque ele treina isso exaustivamente e há um bom tempo. O jogador do menino lá do Boa Vista falou, gente, a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu nunca vi isso na minha vida. Então essa dificuldade que o Flamengo impõe aos adversários, ele vai tentar impor hoje de novo, porque é assim que ele joga. Ele propõe o jogo. Ele propõe o jogo sempre. Então o Fluminense vai ter que saber quais são os antídotos para sair dessa armadilha. Então por isso, volto a dizer, se o Fluminense tentar sair dessa pressão, furar pelo menos a primeira linha, normalmente são 3 linhas, se ele conseguir furar a primeira linha e a segunda se aproximar e ele tentar jogar uma bola nas costas, nesse espaço, entre a linha defensiva e o goleiro, quem sabe dê certo. Eu acho muito difícil, muito difícil, muito difícil. Concordo com você, Benja, a diferença do Flamengo hoje pro Fluminense é muito grande, é muito grande. Claro que seria muito legal, como lembrou bem o Mano, acho que foi ontem, ou anteontem, que seria muito legal para o campeonato se o Fluminense vencesse. Porque aí nós teríamos mais 2 jogos. E aí entra aquilo que o Flavinho falou. Então seriam 3 jogos. Numa melhor de 3, é impossível o Fluminense ganhar 2 jogos do Flamengo. Então ele pode até ganhar a Taça Guanabara hoje, nas penalidades máximas, alguma coisa assim. Mas, na final, ele não passa pelo Flamengo.
Ah, eu espero que termine hoje, porque, pô, tá louco, meu. Mais 2 jogos, mais uma semana de briga, de justiça, de federação. Ah, termina logo isso aí hoje. Chega. Eu, se fosse o Oder Helman hoje, futebol não pode mano, ser penalizado por isso, no esquema... A gente tem que chegar aqui sempre e apontar o dedo para quem está fazendo mal ao futebol. Nós queremos jogo. Agora, nós temos o dever de apontar o dedo para quem está querendo o mal do futebol. Eu quero jogo. Se tiver mais 3 jogos do Flamengo e Fluminense, eu vou curtir. Ah, eu prefiro que acabe hoje. Não, mas eu entendo. Em outras épocas eu concordaria com você. Agora, se fosse o Oder Helman, mano, eu entraria no esquema 4-6-0 e pediria ajuda até o Exército Brasileiro. Urutus, paraquedistas, fuzileiros navais. Porque eu vou dizer um negócio pra você, cara. Ah, gente, é verdade. Pode falar, se o Flamengo fosse pegar, antes que alguém me xingue, se o Flamengo fosse pegar o Corinthians hoje, que é meu time, mano, eu acho que o Corinthians ia ter que jogar dessa forma também, pedindo ajuda ao Exército Brasileiro. Pô, na bola não dá, mano. Vai ser uma baita zebra. Precisa acontecer um milagre hoje. Mas eu concordo contigo também, Benja. Hoje poucos times conseguem jogar de mano a mano contra o Flamengo. Inclusive o Grêmio tentou o ano passado no Maracanã lá e todo mundo viu o atropelo que foi, cara. Jogar hoje contra o Flamengo no mano a mano, jogando aberto, aí é uma situação muito complicada, Benja. É até constrangedor, depois você toma o primeiro gol e você tem que ir pra cima pra tentar o empate, aí você entra em parafuso, porque aí você acaba cedendo espaços pro time do Flamengo jogar, que isso aí é praticamente letal. Você vê no time do Flamengo hoje, Benja, é uma qualidade que você não tem nenhum jogador cabeçudo em campo. Você não tem nenhum cabeçudo. Em algumas equipes você fala, pô, esse jogador é médio, pô, esse jogador não acrescenta tanto. Se você pegar do meio campo pra frente ali, já vindo com o Willian Arão, com o Gerson, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, cara, todo mundo sabe jogar bola. Os 2 laterais que o Flamengo tem, por mais que o Rafinha seja mais ofensivo do que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz também não é aquele lateral cabeçudo. É um jogador aqui que no futebol brasileiro mostrou muita qualidade também. Na Europa ele não era um cara tão agressivo como ele tem se mostrado aqui. Mas no Brasil ele aparece bem mais pro jogo também. Até pela qualidade técnica de quem tá do outro lado. Então ele fica mais à vontade. Mas, Benja, na boa, cara, se a gente falar da parte física do Fluminense, eu acho, cara, que o Fluminense não vai ter gás pra tentar frear o Flamengo durante 90 minutos. É muito tempo, Benja, é muito tempo. O time do Flamengo hoje, fisicamente, está muito mais evoluído que o Fluminense. O Fluminense hoje está parecendo um labrador com asma, cara. É um time cansado, é um time pesado. É um time que não consegue realmente contribuir nessa parte física. O Flamengo tentando propor o jogo, o Fluminense não vai conseguir segurar a retranca durante muito tempo, não. Se você pegar a escalação aí, vão entrar lá com o Hudson, com o Dodge, com o Iago, para tentar justamente frear. O quê? Pô, mas que termo é esse, cara? Um labrador com asma? O que é isso, cara? Você tá louco? Labrador tá maluco? Não é, porque o labrador já é um cachorro pesadão. Não, mas o labrador é um cachorro pesadão e geralmente ele cansa quando ele brinca. Imagina um labrador com asma. Então ele não consegue fazer nada. Aí, Pascoal. Eu não consegui realizar isso aí. Cada analogia que ele faz consegui realizar. É um negócio de doido. Vai dar quanto tempo pra estar no UOL também? Daqui a pouco vamos colocar lá. Eu tinha um labrador, viu? Eu tinha um labrador, rapaz. Eu tinha um labrador, Sormani. Eu vou te falar, eu não tive coragem de assistir aquele filme, Marley e Eu, porque quem tem um labrador se viu naquele filme. Triste, hein? Velho. Caramba, que cachorro que eu... Nossa, aquele meu cachorro era uma coisa de louco, velho. Puxa vida. Acho que nunca mais vou conseguir ter um cachorro que nem eu tinha. Fala, Sormani. Mas vale pela Jennifer Aniston, viu? Não, sem dúvida. Concordo com o Mano. O Benja, é o seguinte. Tô só falando ainda a respeito do Jorge Jesus, né? Tá feia a coisa hoje. Eu tô só falando aqui do Jorge Jesus, que é... Ô, Sormani, esse programa é muito louco, Sormani. A gente sai da Jennifer Aniston e vamos pro Jorge Jesus, cara. Ô, Benja, o Jorge Jesus é personagem desse jogo hoje, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né?
se ele vai continuar no Flamengo ou não, se vai ser o último jogo, se o Flamengo for campeão, e depois da partida ele anuncia que está indo embora. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu gostaria muito que ele ficasse. Muito que ele ficasse. Porque eu queria ver muito no Campeonato Brasileiro o novo duelo Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Jorge Jesus versus Jorge Sampaoli. Que no resultado agregado está 4-1 para o São Paulo. Ok, o Flamengo foi campeão, é o que mais importa. É o que mais importa. Mas eu queria, porque o Jorge São Paulo está tendo tempo para treinar esse time do Atlético. Esse time do Atlético não é ruim, não. Esse time do Atlético está ficando interessante, há boas contratações. E o duelo que mais vai me despertar atenção, 2 confrontos, né? Eu diria 3, vai. Envolvendo Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esses 3 times, para mim, seriam os times que vão brigar lá em cima para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem um Grêmio também, entendeu? Mas o Renato Gaúcho hoje está mais preocupado em ficar na praia do que treinar o Grêmio, então eu não sei se eu coloco o Grêmio também entre os favoritos. Olha, a capa da bola de hoje, ó, já que você falou, né? Vamos lá, vamos colocar a capa do jornal A Bola de hoje, né? Fala, olha lá, Veríssimo abre caminho a Jesus, que é o Luiz Felipe Vieira, o presidente do Benfica, colocou o Veríssimo lá para ser o interino até o final dessa temporada. Essa é a capa. Agora o Jornal Record, olha o Jornal Record de hoje, isso tudo é de hoje, tá, gente? Olha lá, Benfica paga ao Flamengo 1 milhão. Embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, Vieira confiante no regresso. Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, está tendo um papel preponderante no avanço das negociações com o Jorge Jesus. Porque diz que eles são muito amigos. Além da relação de amizade com o Jorge Jesus, o presidente dos encarnados está ciente do desejo do treinador de regressar a Portugal, de onde já disse não imaginava ter saído. Depois, há outro dado importante no meio da equação, a indefinição sobre o calendário de competições no Brasil e na América do Sul. Nesta fase ainda não há certeza sobre o recomeço da Libertadores, uma prova que Jorge Jesus já ganhou e quer voltar a disputar. Aqui diz, técnico tem uma cláusula no contrato que lhe permite sair para determinadas ligas como a portuguesa. Foi negociada na renovação. Essa eu desconheço. Eu sei que tem uma multa que é baixíssima, é irrisória. Mas não tem nada de liga, não tem nada. Agora, Pascoal, as pessoas aí ficam aí, vocês ficam plantando notícia? Repito, não estamos plantando notícia, estamos repercutindo a mídia portuguesa que fala. Ninguém do Flamengo está falando, Jorge Jesus não fala, ninguém da direção do Flamengo se manifesta. Então a gente está vendo a imprensa portuguesa, Pascoal. A imprensa portuguesa. Agora vamos esperar, então, hoje, depois do jogo, o que alguém fala. É muito curioso, Benja, porque hoje, depois da partida, talvez com o Flamengo comemorando, é uma possibilidade grande, a conquista do título carioca, mais uma conquista do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Nessa temporada, essa vai ser a 3ª conquista do Flamengo, né? Que ganhou a Recopa, a Supercopa e agora o Campeonato Carioca, né? Então seria a 3ª conquista na temporada do Jorge Jesus, depois de ganhar a Libertadores e Campeonato Brasileiro no ano passado. O que fico meio com o pé atrás, e continuo com o pé atrás, é que hoje, por exemplo, a entrevista do Jorge Jesus será dada apenas para a Flá TV, porque os repórteres que acompanham o jogo, e mesmo que à distância, não conseguirão fazer perguntas para o técnico do Flamengo. Então ele sai do vestiário, fala ali rapidamente com a Flá TV, e pode também não dar nenhum indicativo, pode também não deixar nenhuma mensagem. A gente não sabe muito ao certo o que vai acontecer depois dessa partida, né? Eu gostaria muito de ouvir um dirigente do Flamengo ser taxativo, né? Ser convicto de dizer, ele vai ficar, ponto. E o Jorge Jesus dizer, eu fico, ponto. Eu não ouvi nada disso. Nessas 2 últimas semanas, não ouvi rigorosamente nada disso. Ninguém foi
taxativo, ninguém cravou, como a gente diz na linguagem do jornalista, ninguém cravou a notícia, ninguém cravou que ele vai ficar. Ao contrário, a gente só leu o noticiário de Portugal dizendo que tem que pagar 1 milhão. Outro dia eu tinha lido que eram 500 mil euros. Hoje, agora no Record, saiu 1 milhão, que é o que deve pagar para a liberação do treinador. Que ele já conversou com o Vieira, que já se acertou, já conversou com o seu advogado, que já tenha tudo de Portugal. Aqui no Brasil, nesse instante, ninguém se manifestou. Nem para nós brasileiros e nem para a imprensa portuguesa. Então não se tem um noticiário muito claro do que vai acontecer com o Jorge Jesus. Continuo dizendo, eu espero que ele fique, porque ele deu notabilidade ao Flamengo, muito grande, ele se notabilizou dirigindo o Flamengo, é sempre importante, e ele deu uma nova situação para o futebol brasileiro. Ele mudou uma situação no futebol brasileiro, daquele time sempre fechado, de jogar por uma bola, de sempre jogar trancado e tal, ele mudou isso. O Flamengo tem um estilo bonito de ver, é um estilo legal do Flamengo jogar, e o principal responsável por isso é o Jorge Jesus. Gostaria muito que ele ficasse. Ele é um excelente treinador, tem demonstrado, mas eu não tenho certeza que ele vai ficar. Não tenho certeza. Não sei se vai acontecer a manutenção do trabalho dele ou não. E você vai dizer o seguinte, ele vai para o Benfica, o Mano falou, ele vai para o Benfica, mas não vai. Ele vai ter a obrigação no Benfica de fazer o que ele fez no Flamengo. De remontar o time, de mostrar para o Benfica como é que mas deve ele é contratar técnico ou ele é mágico? Jogadores devem contratar. Mano, ele no Flamengo indicou os jogadores. E ele vai fazer isso no Benfica. O Benfica tem dinheiro, gente. O Benfica não é duro, não. O Benfica tem dinheiro, dá para fazer um time legal. E ele, como fez isso no Flamengo, e até agora, nessa última temporada, nesse início de ano, ele repôs a altura, e acho que até melhor, no time do Flamengo, os jogadores que saíram, ele pode fazer o mesmo trabalho no Benfica. Agora, eu gostaria muito que ele ficasse no futebol brasileiro para ter esse confronto com o Vanderlei Luxemburgo, para ter esse confronto com o Atlético Mineiro, com o Renato Gaúcho, com o Internacional, essas visões diferentes de futebol. Seria sensacional que ele ficasse aqui. Eu ficaria muito feliz de vê-lo aqui, mas não tenho essa certeza. Infelizmente. Vai ganhar mais um título, claro que vai ganhar. Acho que ganha hoje o título diante do Fluminense, mas não tenho certeza que ele fica. Olha, eu tô conversando aqui, mano, com o Murilo, tira essa aí, não aguento mais ver essa imagem do Jorge Jesus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não, põe, não tem problema. Olha lá, o senhor Mano já volta. Eu não aguento mais essas imagens, faz um ano, é mesmo? Posso? Olha aqui, ó. Pit stop. Daqui a pouco até o Jorge Jesus vai falar, mas não tem uma imagem nova minha, não. Ó, tô falando aqui, mano, Flavinho, Hamilton, Pascoal e Sormando, onde quer que esteja, que eu tô falando com o Bruno Andrade. O Bruno Andrade é um amigo meu, jornalista brasileiro, trabalhou comigo no Lance, já participou aqui do Fox Sports Rádio, né? Ele foi morar em Portugal, com a torcida do Corinthians. Hoje vai jogar com a Arena Corinthians vazia. Leva uma pequena vantagem, você acha por causa disso aí ou nada a ver? Então, veja. Não, eu acho que os desfalques serão sentidos, né, Benja? O Dudu é o melhor jogador do Palmeiras. Ele não vai jogar? Ele vai ficar do lado de fora? Perdão, ele já não. Está sendo negociado com o futebol da Arábia, então isso é problema. O Dudu não jogar é problema, é uma vantagem para o Corinthians. Concordo com você. Essa paralisação em função da epidemia dá uma igualada nos times. Mas o Flamengo é melhor que o Corinthians. Perdão, o Palmeiras é melhor do que o Corinthians, mas perde o Dudu. Então acaba nivelando. Acho que esse jogo é um jogo imprevisível, viu, Benja? Sinceramente, agora tudo vai depender também da questão do vestiário, né? Porque muita gente está dizendo que o Thiago Nunes está com dificuldades com o vestiário, por causa do Jadson, por causa do Ralf. E como é que tá lá? Tá tudo bem? Porque o vestiário do Palmeiras é um vestiário tranquilo. O vestiário do Corinthians está tranquilo? Isso também a gente tem que levar em consideração. Se tiver tudo tranquilo no Corinthians, como está no Palmeiras, o Palmeiras sem o Dudu e o Corinthians, que tinha um time inferior, dá uma galgada, eu acho que dá uma igualada nesse jogo, Benja. Dá uma igualada. Mano, tá de volta? Termina, mano, o que você estava falando. Deus foi bom, né, de ter cortado, mas agora
Deus foi ruim de fazer você voltar. Fala, mano. Você falou de coração isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Então tá bom. Mas, ô Benja, com relação aí à interrupção do Campeonato Paulista, cara, por causa da pandemia, eu sou a favor que sempre quando houver um fato externo, você tem que cancelar o campeonato, cara. Porque o campeonato, ele é retomado de uma maneira que não é legal, cara. Não é legal. Você vê o Santo André, perdeu o time inteiro, o artilheiro do campeonato, aí o Ronaldo acertou com o Sport. Assim como houve o Campeonato Brasileiro de 2005, quando houve lá aquela comprovação daquele árbitro que acabou ali prejudicando alguns clubes, enfim. Houve um fator externo, eu não sou a favor da continuidade da competição. Eu acho que não tem que ter campeão, não tem que ter rebaixado, e aí a série de baixo, infelizmente, também não vai subir ninguém. Repete-se o campeonato no ano seguinte, entendeu? Congela o que aconteceu ali para não haver, de fato, nenhum tipo de prejudicado, nenhuma coisa ruim para nenhum clube, porque hoje, sinceramente, Benja, você pega esses times do interior, inclusive os que estão brigando contra o rebaixamento. Cara, na boa, são times que vão ser praticamente ali esquartejados. Então, mas é que o Flavinho ele quer defender aí as pequenas causas, mas é fato, gente. Eu sei que é doloroso, Flavinho, mas seria ridículo você não rebaixar ninguém e ter um campeão na competição. Ou continua o campeonato e mantém o rebaixamento e fala, beleza, esse time é o campeão, ou não dá pra ter uma ponta lá, um time comemorando o Paulista que não tem rebaixamento e lá embaixo não cai ninguém. Aí vira a zona, desculpa. Eu não concordo não, Flavinho. Eu acho que ou você congela o campeonato, ou congela o campeonato e fala, esse ano não existiu futebol. Então por que você discordou? Não, eu tô discordando de você achar que tem de congelar o futebol, tem de congelar quando acontece um fator externo, acaba o campeonato. Não, apaga o campeonato. Fato. Não, você tem de tentar buscar soluções, mano. O campeonato começou, teve quase todas as rodadas. Qual solução você dá pro Santo André que perdeu o time inteiro, Flavinho? Que ninguém tá... aí sim, aí chegamos a um ponto importante. Acho que as federações deveriam... Não, me jantou. As federações deveriam ajudar esses clubes. Acho que as questões contratuais deveria ser aberto algum tipo de exceção para que os contratos pudessem ser estendidos e tudo mais, para que todo mundo pudesse voltar bem. Mas não é só o Santo André que perdeu jogador, o outro teve... Todo mundo está prejudicado, mano, com a paralisação. Cada um contabiliza o seu próprio prejuízo, né? Então tem time que perdeu jogador, tem time que perdeu forma física, tem time que vai perder torcida, todo mundo está no prejuízo, não é? Desculpa, ninguém é por isso que eu defendo não continuar o campeonato. Não, mas aí tá como se não... Não, e aí não existe o campeonato, que 90% do campeonato já foi disputado. Sim. Não, vamos lá, vamos terminar exatamente, do jeito que Flavinho. O campeonato vai voltar nas coxas, cara. Quando teve a gripe espanhola em 1918... Não, mano, volta do jeito que dá, mano. Não é assim. A gente tá fazendo televisão, nas coxas. Nós não estamos fazendo televisão do jeito certo, no estúdio, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa tecnologia, com melhor iluminação, com melhor equipamento, né? Nós estamos fazendo do jeito que dá. Né? Todo mundo está fazendo tudo do jeito que dá. E eu acho que o futebol tem de entrar um pouco nesse balaio também. A gente cansou de ver, mano. Cansou no passado, não é muito distante. Campeonatos no Brasil que foram interrompidos perto do final por briga na justiça. Se lembra? Briga de tribunal. Acabava no ano seguinte. Teve um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, perdão, de um ano que acabou em junho do ano seguinte. É o jeito que dá, você vai levando as coisas. Eu acho que se puder estabelecer algumas regras para tentar minimizar os prejuízos das pessoas, dos clubes e tudo mais, vai até o final, vai até o final, não tem problema nenhum. Não acho que tem que congelar nada. Bom, eu só queria saber qual é o medo, do Mano. Eu só queria saber qual é o medo dele. Peraí. Deixa eu ler um tweet que eu recebi agora. Deixa eu ler um tweet que eu recebi, que eu vou dizer um negócio pra vocês. Acho que hoje, que é o dia do 7-1, é o dia do Twitter 7-1 também. É a maior jantada de
de uma rede social em um integrante do programa na história do Fox Sports Rádio. Esse tweet merece ser enquadrado, merece ganhar o Oscar, o melhor tweet, o melhor post que um internauta nos manda na história deste programa. Eu posso ler? Posso ler? Hamilton, o senhor permite que eu leia? Por favor. Por favor. Pode até contra mim, mas por favor, pode ler. Não, não é contra você, não. Porque aqui as pessoas esquecem que elas falam as coisas e tem o telespectador que tem memória. Os caras não são bobo, não. Bobo é o cara que quer iludir, que quer reverter, quer fazer média. Entendeu? Então eu vou ler aqui. Quem tá mandando? Quem tá mandando é o Fausto. Quem tá mandando o tweet é Fausto Galiani, de Carapicuíba. Ué, o humano sempre pensou assim. Lei da... Pera, Fausto Galiani, de Carapicuíba. Ué, o humano sempre pensou assim. Lei da selva, não é isso? Agora ele defende o Santo André? Aonde está a cadeia alimentar? Na dúvida, mano, é para os grandes. Ah, Fausto, parabéns, velho. Que Mas não tem nada a ver. mano. Você não vai aplaudir, Não, mas não tem nada a ver. Você não vai aplaudir o cara? Não, mas fraco. Pô, fraco. sensacional. Onde? Eu Raso. só não vou ficar de pé porque vai cortar minha Não, mas cabeça. peraí, isso aí é raso. Ô, Flavinho, que nota... Não, mas peraí, Ô, Flavinho, que nota você dá de 0 Não, a mas 10? peraí, foi raso isso Flavinho, daí. peraí. Só um minuto. Flavinho, que nota você dá de 0 a 10 para esse tweet? Ô, Sormani, que nota você dá de 0 a 10 para esse tweet do Fausto Galiani de Carapicuíba? Dez. Hamilton, que nota você dá? Pascoal, que nota você dá, Pascoal? Palitando os dentes, como diz o locutor do carnaval. 10! Nota 10! Pela primeira vez na história desse programa, um tweet recebe eu. Posso 10! Ué, lei da selva, cadeia alimentar, e aí, mano? Posso falar? Eu vou responder aqui, ó. Então a nota dele, peraí. Ó, a nota dele é essa aqui, ó. 0, nota 0 pra esse mané. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação aí à lei da selva, eu acho que acontece mesmo. E quando eu falei a respeito do Santo André, Benjamin, foi só um exemplo, eu não estou defendendo todos os times pequenos, eu estou falando de todos os times do Campeonato Paulista. Todos eles sofreram e sofrerão ainda por causa desse negócio da pandemia. Então, por isso, Benjamin, eu acho que o fator técnico do campeonato foi alterado. Nessa situação, eu sou a favor da interrupção da competição, justamente porque vão voltar com o campeonato nas coxas, de qualquer jeito, em qualquer estádio. É ridículo, cara, é ridículo. Voltar a competição, eu acho bacana, desde que ela ofereça condições para isso, como aconteceu na Bundesliga. Agora, aqui em São Paulo, desculpa, vai voltar nas coxas, Benjamin, de qualquer jeito. E isso não tem a ver com lei da selva. Eu acho que esse canibalismo no futebol, ele existe, e eu nunca fui contrário a isso. O que eu estou falando aqui é a respeito da parte técnica do campeonato, envolvendo todos os participantes, independente de serem grandes ou pequenos. Então, por isso, houve um fator externo que influenciou na parte técnica do campeonato. Por isso, eu colocaria um asterisco e diria, o Campeonato Paulista de 2020 não existiu. Tudo Ô, porque o Hamilton, Johnny você que tá Gonzalez com a não maior pode cara jogar, de hein? nojo, Veja de como é que ele náuseas chegou do a que o esse Mano raciocínio, falou. hein? Ô, Hamilton, você que tá com a maior cara de náusea, de nojo do que o Mano falou, o que você tem a dizer? Pode falar, ele tá acostumado, pode falar. Ele é casca grossa. A casa aqui é Verdade. democrática. Eu acho o seguinte, acho que você não pode esquecer que todo mundo que entrou no campeonato, independentemente de pandemia ou não, assinou um contrato comercial lá com várias situações, né? Transmissão de TV, patrocinadores do campeonato, aí de uma hora para outra, não tem mais campeonato. E aí, de repente, tem gente que já recebeu até o final do campeonato. A gente transmite a Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês,
E vários clubes tiveram problemas de contrato de jogadores também. Jogadores que se recusaram a estender contrato foram embora. Normal, isso acontece devido a esse problema. Eu acho que tem que ter o restante do campeonato, seja ele como for, jogando em 1, 2 cidades, enfim, joga todo mundo em São Paulo, ou leva para onde não tem um índice muito grande de contaminação, que dá para todo mundo jogar, protocolo, medição, enfim. Mas acaba o campeonato dentro de campo, faz o acesso de quem tem que fazer, faz o descenso, e pronto. Esse negócio de acabar, porque senão vira bagunça. Eu acho que vira uma tremenda bagunça. Ah, não tem mais campeonato, acabou. Mas espera aí, gente. Espera aí, não tem mais campeonato, acabou, e o compromisso comercial, e a TV que comprou os direitos, que tem que passar o campeonato. E o patrocinador que botou um dinheiro lá para ter, sei lá, o campeonato tem 80 jogos, vai receber 60? Vai ser exposto de 60? Tem essas coisas que a gente tem que olhar também, eu não sou a favor, não. Sinto muito pelo Santo André, mas é do jogo, é da situação, acontece. Tem tanta empresa fechando, enfim. Está acontecendo em tudo quanto é lugar, todos os segmentos. E no futebol não vai ser diferente. Tá bom, mano? O Tá Flavinho ótimo. quer falar? Flavinho, então fale sobre canibalismo. Flavinho, fale aí sobre o canibalismo, sobre a lei da selva, sobre a cadeia Como é que é, alimentar do Pascoal? Mano. Pode falar, Flavinho. O Mano é fã do Bispo Sardinha, que foi canibalizado quando os portugueses chegaram ao Brasil. Mano, fator externo, alterar tecnicamente um campeonato, você quer mais do que acontece no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que ele começa quando tá tudo bem, sem pandemia, sem nada, ele começa em maio, aí chega, os times todos começam com seus elencos bonitinhos, beleza, maravilha, aí chega na janela do meio do ano, os jogadores, alguns jogadores são vendidos, muda tecnicamente o campeonato. Então, por essa sua lógica, todos os últimos anos, então o campeonato não vale mais porque mudou, tirou, perdeu jogador e tudo mais. Não pode, mano. Você começou um negócio, tem de acabar. Se a ideia fosse como se fez na França, por exemplo, né? Não vamos terminar o campeonato. Aí eu concordo com você, aí não vai nem rebaixamento, aí você pode ou declarar alguém campeão, ou simplesmente você fala que não vai ter campeão e tudo mais. Eu sempre fui contra isso, vocês sabem disso. Eu sempre achei que se fosse para encerrar o campeonato, você tinha de determinar um campeão. Mas como o campeonato vai ser retomado com as mesmas regras, com o mesmo regulamento, mesmo tudo, que se vá até o final, paciência. Como eu disse, cada um tem o seu prejuízo e cada um vai ter de aguentar o seu próprio prejuízo. Pô, vocês são sacana, né? Vocês estão jantando o Mano só porque ele é mais bobo, que tadinho. Mas fala, Mano, você quer responder, eu vou te defender. Eu não vou deixar esses predadores fazerem isso com você. Fala, Mano. Bobo é um cara que vai numa loja e compra uma camisa horrorosa dessa daí igual a sua. A pior cor da loja ele foi lá e comprou. O vendedor te enganou. Vai pro inferno, parece um tubo de mostarda. Isso aí sim é ser feito de bobo, vai te catar. Agora o negócio é o seguinte, Flavinho, janela no futebol faz parte do cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. A pandemia não, cara. A pandemia assolou o mundo inteiro, a gente tá falando de um fator novo. Agora, você ter times perdendo jogadores porque saiu pro clube A, B, C ou D, esses clubes eles venderam jogadores para fora do Brasil, inclusive para enriquecer o próprio caixa. A janela faz parte do futebol, o Covid não faz. Então isso que vocês falaram aí, inclusive concordando com aquele o telespectador que mandou a mensagem, vocês estão malucos, vocês estão tão doidos quanto ele. O Fausto. Você teve o campeonato do Olha, eu queria Edilson, conhecer, até acabou, gente. printei Eu queria até printar, eu printei até o tweet do Fausto Galiani de Carapicuíba, que eu preciso conhecer esse cara. O melhor Twitter que nós já recebemos até hoje. O cara deve ser um gênio. Tá louco, esse cara deve ser um filósofo, alguma coisa aí. Agora, antes de eu chamar o break, ô Flavinho, você tocou no assunto sardinha e você é o único representante aqui. Ontem já tivemos uma briga, né, para ver quem era o mais italiano do programa, entre o Pipo, o Pascoal e o Sormani ganhou o Pipo, ganhou o Pascoal. Ô, Hamilton, você é descendente de português? Pascoal. Não, né? Tô. Moutinho, meu sobrenome. Ah, você é também? Então temos dois. Seco, então, Flavinho. Atum ou sardinha? Sardinha na brasa. Oxe, delícia. Ô, Hamilton, você que é português também. Sardinha ou atum? Sardinha. Sardinha.
Então tá bom. O Sormani é italiano, não interessa a opinião dele. Pascoal é italiano também não interessa. O Mano. Mano, pra você, sardinha ou atum? Eu não gosto de nenhum dos dois, mas se tiver que escolher um, atum. Sardinha é horroroso. Amanhã o sindicato dos sardinheiros vai falar que nós estamos... Pô, não pode falar isso. Vamos pro intervalo, a gente volta já já com o Fox Sports Rádio, com o direito de resposta do sindicato dos sardinheiros. Já já, a gente já volta. É o Fox Sports Rádio, vou dizer um negócio pra você. É tão legal esse programa, ele mexe tanto com o sistema nervoso das pessoas que já está a polêmica, né? Pessoal, o sindicato dos sardinheiros aí revoltados com o programa. Olha isso. Agora virou isso, ó. Isso que é bom, velho. Isso que é bom. A gente tira o foco um pouco. A polarização do Brasil tá tão grande, Pascoal, que agora tem a treta do atum contra a sardinha. Ô, Pascoal, a gente só fica falando do Dudu vai embora, amanhã, Dudu vai embora, Dudu assim, vai embora. Comentarista da Fox detona a sardinha. E eu já estou muito bem quisto em Portugal, vai me ajudar muito. Vamos encerrar a enquete aqui do desafio. Vamos encerrar a enquete aqui do desafio do Betfair.net de hoje. Né? Qual time vai voltar melhor na Libertadores de 2020? Entre Santos e Atlético Paranaense. A galera votou no Santos, 63%. Esse foi o desafio Betfair.net de hoje, Betfair.net, que é patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. Ô, Pascoal, amanhã tem mais, hein? Pascoal, a gente tá falando, o Dudu vai, o Dudu fica, o Dudu vai, o Dudu fica. Enquanto isso, Pascoal, quem tá indo embora é o Gustavo Scarpa? Benja, eu conversei com uma pessoa do Palmeiras hoje e essa pessoa me disse que não tem nenhuma proposta. O Palmeiras não tem proposta. Teve no começo do ano aquela possibilidade de ir para a Espanha, mas que depois o Valladolid, na época, se não me falha a memória, o Valladolid não confirmou a proposta por conta do fair play financeiro, mas que voltaria a carga no meio do ano. Mas essa pessoa com quem eu conversei no Palmeiras me disse que não tem nenhuma proposta. Não tem nada, não chegou nada. Mas você sabe como é que são as coisas. O futebol agora abre janela da Europa e os jogadores começam a ser vistos, analisados e, de repente, há o interesse novamente do clube espanhol em ter o Scarpa. Mas o Scarpa não está jogando regularmente, mesmo com o campeonato em desenvolvimento, né? Quando estava o campeonato em desenvolvimento, ele não vinha jogando como titular, mas se houver essa proposta, é claro que o Palmeiras vai analisar. No caso do Dudu, que você falou, Dudu vai, não vai, hoje era esperada a vinda dos documentos com a assinatura lá do Príncipe, dando o aval e com o formato para a liberação do dinheiro. Só que essa assinatura não chegou, até esse momento não chegou. Pode ser que chegue amanhã, mas hoje não veio ainda a confirmação do negócio do Dudu. Ô, Hamilton, o Dudu vai embora. Gustavo Scarpa aí tá, o Pascoal falou que não tem proposta, mas se chegar uma proposta boa, acho que o Palmeiras não vai segurar. O Palmeiras vai se enfraquecer nesse Brasileirão aí, ô Hamilton? Com toda certeza. Com toda certeza. Hoje, se você olha para o time do Palmeiras e vê um jogador que pode resolver um jogo, criar alguma situação, esse é o Dudu. Já se enfraquece por aí. Agora, eu falei aqui outros dias, e um outro dia eu vou repetir, eu acho que, ao fim da temporada, o Palmeiras vai caminhar para uma situação que pode estar acontecendo agora com o Scarpa e pode acontecer com outros jogadores também, que estão lá no elenco já há 2, 3 temporadas, mas que não entregaram ainda o que o Palmeiras quer e o que eles podem entregar também. Não sei, acontece, descasa, não vai, sabe, não pega. Então, acho que o Palmeiras vai partir
aqui ao final dessa temporada, ou quem sabe da próxima, essa está meio complicada, mas do próximo Campeonato Brasileiro, ao final do próximo Campeonato Brasileiro ou da próxima temporada, para uma mudança, novos jogadores, outros jogadores, porque Gustavo Scarpa não roda. Aí você tem o Lucas Lima, que também não roda. E aí, esses jogadores são jogadores que, indo embora o Dudu, tem que assumir tem que botar a camisa. Veste a 10, vai para dentro e vai jogar. É a chance. A estrela está indo embora. Opa, é a oportunidade de alguém ocupar esse espaço. Gera confiança? Esses dois jogadores geram confiança no torcedor do Palmeiras de que eles podem fazer o papel que o Dudu faz? Eu não vejo assim tanta disposição dos dois assim para serem protagonistas no lugar do Dudu. Então o Palmeiras se enfraquece sim, Benjamin. Ô, Flavinho, há muito tempo que a gente ouve falar, pô, o Palmeiras tem que investir na base, a base, a base. Palmeiras nos últimos anos aí, nas categorias de base, todos os campeonatos que disputam, o Palmeiras ganha um monte, tem um monte de jogador de destaque, já vendeu bem os moleques aí que nem subiram pro profissional. Nesse momento, o Dudu tá indo embora. Pode ser que o Gustavo Scarpa vá embora. A diretoria do Palmeiras acena com a possibilidade... Acena não. Ela tem na cabeça dela que ela não vai ao mercado contratar. Chegou a vez das categorias de base no Palmeiras terem o seu momento, enfim. Não é assim que funciona não, Benja. Eu acho que o Palmeiras tende a usar os seus jogadores da base, é claro, mas promovendo os jogadores aos poucos, aliás, como o próprio presidente do Palmeiras, o Gagliotti, disse que iria fazer no começo do ano, que alguns jogadores da base iriam ser incorporados ao time principal. Isso começou a acontecer, né? O Veron acabou muito bem o ano passado, surgiu como uma esperança para esse ano. E aí esse ano a gente mal teve futebol, né? Mas alguns jogadores já foram promovidos. O que o Pascoal chama de Benito de Paula, que eu acho uma brincadeira sem graça, o Veron, o Gabriel Menino, que também já foi promovido ao time de cima. Então tem aí Agora, esses jogadores não são potenciais substitutos do Dudu, isso não. Eu acho que o Palmeiras, ao contrário do que você acha e do que quem mais aqui estava dizendo isso essa semana, que o Palmeiras não tem de gastar, eu acho que se o Palmeiras receber uma boa grana pela saída do Dudu, que é uma saída meio híbrida, né? Meio médio empréstimo e médio venda, eu acho que precisa buscar um jogador para repor esse cara que é o grande protagonista do time, né? E não tem ninguém no Palmeiras hoje capaz de assumir esse protagonismo, sinceramente, porque os outros que vieram, que foram contratações muito caras também, com essa missão, não conseguiram até agora. Então eu acho que o Palmeiras se enfraquece sim, acho que tem de dar atenção à base, claro, mas não vai ser da base que o Palmeiras vai pensar o substituto do Dudu, não. Ô, Sormani, não está na hora da base do Palmeiras ter mais, a palavra que o Mano gosta de usar, mais protagonismo no time principal, não? Não, eu concordo com o que o Flavinho falou. Eu acho que tem que ter chance, tem que ter oportunidade, tem que ter mais protagonismo e tal, mas não nessa hora, não para resolver esse problema. Eu acho que o Palmeiras tem que resolver esse problema, já disse isso aí ontem, buscando o Lucas Paquetá. Paquetá não está nada bem na Internacional, no Milan, nada bem. Ele tem 25 jogos e uma assistência, não fez gol nenhum até agora. Não é titular absoluto. Em alguns jogos ele entra, em outros não. O Milan vem de 6 partidas sem perder no Campeonato Italiano e Copa da Itália. São 4 vitórias e 2 empates. Nessas 4 vitórias, 3, o Paquetá estava no banco. E a outra vitória, que foi ontem, diante da Juventus, em Milão, o Paquetá saiu jogando e foi substituído no intervalo. O intervalo acabou 0-0. A Juventus abriu 2-0 no começo do segundo tempo, o Milan virou para 4-2 e ganhou a partida. Eu acho que existe uma grande possibilidade de se contratar por empréstimo o Paquetá. E acho que o Palmeiras deveria pensar com carinho nessa possibilidade. Bom, eu vou encerrar o programa. O Flavinho falou do Benito de Paula, velho. Eu não consigo. Eu lembro do dia que eu encontrei o Benito de Paula. Eu tirei até foto dele. Eu até perdi o foco aqui. Olha, o Thiago Pina fala aqui, mano, sardinha. O quê?
Como é que foi seu encontro com o Benito de Paula? Ele assustou? O que você falou? Cara, eu estava na Avenida Paulista. Como é que foi o seu encontro com o Benito de Paula? Né? Ele assustou? Eu estava andando a pé. Eu estava andando a pé pela Avenida Paulista. Era um dia de semana, era por volta de 16h30 da tarde. Quando eu passo na frente do prédio da Fiesp, aquele prédio que todo mundo vê na televisão, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, vejo uma figura parada, fumando um cigarro. Rapaz, só eu reconheci ele, era Benito de Paula. O problema é que foi muito de improviso e eu me entusiasmei. E dei um berro. Benito! O cara se assustou, velho. Cara, não sei se ele achou que era assalto. Cara, ele fez assim, ele parou. Falei, pô, velho, sou seu fã, cara. Ele, ó, te juro que ele não emitiu um som. Tudo isso durou 40 segundos, eu gritei, falei que eu era fã dele, cantei um pedacinho de meu amigo Charlie Brown, tirei uma foto, fui embora e ele não emitiu um som, cara. Mas eu tenho a foto com ele lá e agora ele tirou, né? Ele cortou o cabelo, cortou careca, tirou a barba, ele tá irreconhecível. Mas eu já te falei, cara, quando eu encontro alguém que eu sou fã, eu falo mesmo, eu tiro foto, eu faço mesmo, sou fã, tem que tratar bem. E um cara que é ídolo tem que tratar bem. Olha, para encerrar aqui o último tweet do dia, o Lux fala aqui, nós, do Ministério da Sardinha, emitiremos uma nota de repúdio total à fala do seu colega de trabalho humano pela total falta de conhecimento de pescados. O Paulo César fala, tenham mais respeito com as sardinhas. O Rayuga, duas porcarias, mas atum é melhor. Não fala sardinha assim. É horrível mesmo. Rapaz, o Bruno Albano, se for frito, com certeza sardinha. Tá feita a polêmica, o clássico de hoje, atum contra sardinha. Obrigado, Pascoal, valeu, Hamilton, valeu, Sormani, valeu, Flavinho, meu menino. Abraço especial pro Fausto Galiani de Carapicuíba, o melhor tweet do dia.